Olá, amigo internauta, fã de MMA. Está começando mais uma edição do Hangout Super Lutas. Eu sou o Lucas Carrano e comigo nessa edição do Hangout estarão Bruno Ferreira e Eduardo Oliveira para a gente comentar tudo que de mais interessante, de mais importante vem acontecendo no mundo do MMA. E nessa segunda-feira, 27 de julho, é claro, isso é o UFC On Fox 16, ou UFC Chicago, aí, enfim, a nomenclatura fica a seu critério, mas é aquele evento que teve a revanche entre Renan Barão e TJ Dillashaw, nova derrota do brasileiro para o norte-americano e com um roteiro bem parecido com a primeira vez, né? O Barão levou realmente um atropelo aí do Dillashaw na luta principal e perdeu pela segunda vez consecutiva para o atleta da Team Alpha Male. Além disso, esse evento também teve a vitória da Miesha Tate sobre a Jessica Ai na luta co-principal. A Miesha, inclusive, depois dessa luta, foi confirmada como próxima desafiante ao cinturão. O Dana White falou, né, que confirmou Ronda e Miesha 3, mas aí também ele tá de sacanagem com a Beth, que vai lutar com a Ronda no próximo sábado, né? A vencedora de Ronda e Beth, então, deve pegar a Miesha Tate a seguir. E também o brasileiro Edson Barbosa, né, que fez uma luta, talvez não tenha sido a melhor luta pro fã médio, né, do MMA, mas certamente quem gosta e conhece um pouco mais das artes marciais gostou muito. Foi um combate muito técnico, bastante tenso, inclusive, porque os dois atletas realmente têm muita pegada, tem uma trocação afiada, fizeram uma luta bastante movimentada aí, com vitória do brasileiro Edson Barbosa para cima do Paul Felder, que até então estava invicto, né, o norte-americano, e acabou derrotado pelo Edson Barbosa. A gente vai falar disso tudo, claro, com destaque maior para Barão e Dillashaw, e também falar rapidamente sobre o UFC 190, que a gente já está quase começando, né, a Fight Week do UFC 190. Hoje já teve, inclusive, conferência de telefone. Amanhã, se eu não me engano, acho que é o único dia livre na agenda, mas na quarta-feira tem treino aberto, na quinta-feira tem Media Day, sexta-feira pesagem oficial e sábado, é claro, a noite de luta com a disputa peso galo, do cinturão peso galo, em solo brasileiro, lá no Rio de Janeiro. E é claro, você também vai acompanhar tudo aqui no Super Lutas. Esses são os nossos assuntos do dia. Deixa eu cumprimentar todo mundo aqui primeiro, para a gente já começar rapidinho a falar do UFC Chicago e da derrota do Barão para o TJ Dillashaw. Seguindo, como sempre, a ordem alfabética, deixa eu saudar aqui primeiro Bruno Ferreira. Em casa nova, vocês vão notar o estúdio novo, montado aí na suntuosa cobertura, né, triplex, que o Bruno acaba de adquirir em Londrina, e vocês vão ver, inclusive, né, todo o luxo, requinte e sofisticação do imóvel. Depois você passa o nome da decoradora, Bruno, para o pessoal ver, tá? E esse Bruno Ferreira vai comentar com a gente esses eventos aí, Bruno. Uma pergunta para a gente aquecer os motores aqui. Você diria que você ficou mais surpreso pelo roteiro da luta do Dillashaw com o Barão ter sido muito parecido, ou você chegou a ficar decepcionado pelo mesmo motivo? Como é que você se sentiu aí? Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Um abraço para você, um abraço para o Dudu, um abraço para quem está acompanhando mais essa edição do Hangout Super Lutas. É bom que você pode falar que é uma cobertura e tal, que você só está vendo esse quadradinho, né? Pode falar o que é. Mas, enfim, a imagem muda um pouco, mas o conteúdo é o mesmo. Mas, enfim. Acho que a luta até me surpreendeu por um pouco, porque eu considero que o Barão até conseguiu responder um pouco melhor ao jogo do Dillashaw do que eu esperava, sabe? Eu esperava que seria uma vantagem maior por parte do campeão, que acho que ele ia conseguir impor mais o jogo dele com mais velocidade e tal. O Barão até conseguiu responder um pouco, né? A gente vai entrar com mais detalhes disso mais pra frente, mas o Dillashaw fez uma estratégia muito inteligente, né? Ele conseguiu eliminar qualquer tipo de risco que ele poderia ter com essa luta, e venceu, acabou até vencendo com tranquilidade. Você vê que em nenhum momento ele foi colocado em perigo, né? Mas eu acho que o Barão até tentou responder, tentou reagir e tal, mas realmente acho que ele bateu na limitação dele, que realmente o jogo não casa. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Teve também outras boas lutas, né? Acho que foi um bom evento, né, Lucas? Eu pelo menos eu gostei bastante desse evento do último sábado, e espero que o evento do próximo sábado também seja à altura, porque pelo menos promete bastante. Então a gente tem muito assunto aí para mais essa edição do Hangout Super Lutas. Beleza, eu gostei também, Bruno. Achei principalmente o card principal. O card preliminar, em alguns momentos, foi um pouco parado. A gente até estava conversando com o Dudu, eu fiz a cobertura desse evento no sábado, e aí antes a gente sempre bate um papo, né, para ver quantas notas a gente vai subir, como é que vai ficar essa cobertura, vai dividir, se fica um pouco mais pro Twitter, porque o pessoal sempre gosta desse minuto a minuto, se vai um pouco mais para as notícias. E aí ele falou, ó, olha aí o card preliminar, saiu alguma coisa muito interessante, a gente pode até fazer 3 notícias aí do evento inteiro. Quem acompanhou o Super Lutas viu que foram só 2, né? Então não teve nada muito interessante
no card preliminar. Foi um pouco mais fraco, mas não foi ruim, né? Diria que foi interessante. Agora, o card principal, trazendo, acho que seguindo uma nova tendência do UFC, né? Cards preliminares. Desde que o contrato da Reebok começou no UFC 189, nós tivemos cards preliminares mais ou menos, e cards principais sempre de altíssimo nível, né? Acho que a tendência é essa agora, e não foi diferente no último sábado. Eu citei o Dudu, deixa eu aproveitar e dar uma boa noite também aqui para o nosso editor-chefe. Seja bem-vindo, Dudu. Vou repetir a pergunta que eu fiz para o Bruno, para você, para a gente esquentar os motores aí. Embora não seja o Projeto Motor, seja um Hangout Super Lutas. Você ficou mais decepcionado ou surpreso com a luta do último sábado? Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Boa noite, Bruno. Espectador do Hangout Super Lutas. Acho que é um misto das duas coisas, sabe? Eu fiquei decepcionado muito com o jogo de pernas muito parado do Barão. Isso já foi um problema muito sério na primeira luta entre eles. Eu imaginei que o knockdown no início da luta pudesse ter sido um fator para as pernas dele não trabalharem tanto, e não foi isso que aconteceu na segunda luta. O Barão muito parado o tempo inteiro, com um cara que é extremamente rápido, foi perigosíssimo e acabou trazendo a vitória para o Dillashaw já na segunda metade da luta. E surpreso também com a boa ação do Dillashaw. Vamos lembrar que ele venceu o Barão de forma avassaladora. Muita gente colocou a culpa no knockdown, no início da luta, que ali abriu o caminho para a vitória. Fez uma defesa contra o Joey Soto, que não foi assim, né? Apesar de todo aquele problema de você pegar de seu adversário ser trocado menos de 24 horas para a luta. E na revanche contra o Barão, ele aperfeiçoou o que já tinha dado certo. E por isso eu fiquei surpreso positivamente com o Dillashaw e decepcionado com alguns erros que o Barão já havia cometido na primeira luta e voltou a repetir agora. Além disso, já citou os uniformes da Reebok, que deixaram lutadoras verdadeiramente na mão no card preliminar. A gente pode falar disso também, que desde quando o UFC assinou com a Reebok, os cards principais têm sido muito bons. As críticas e perdas que o evento tem tido são consideráveis, né? É verdade. Bom, pessoal, vamos começar a falar. Eu vou até abrir um espacinho aqui, porque eu não estou conseguindo encontrar o link do Hangout para poder ver se a gente tem participação, se o pessoal já está mandando alguma coisa. Eu fico de olho aqui, Lucas. Tem até uma pergunta aqui sobre se o jogo do Barão caiu na realidade ou o jogo não casa. Enfim, acho que é um bom tema para a gente já começar falando, né, Lucas? Faz esse favor para mim aí, cara, porque eu não sei o que tá acontecendo. Vamos trocar de lugar aí rapidinho, Bruno, enquanto eu tento achar esse link, que hoje sempre tem, né, cara? Um dia é um problema aqui, outro dia é outro problema ali. E hoje meu computador, assim, milagrosamente ou misteriosamente, foi acometido por um mal súbito. Não queria aceitar entrar no ranking. Deu birra, bateu o pé, fechou a cara. E agora ele não tá querendo achar o link do vídeo no YouTube para eu poder ver as perguntas dos espectadores. Aí eu vou pedir o Bruno para que faça a gentileza de ler a pergunta, e se já quiser emendar no comentário enquanto eu vou procurar aqui. Pode ser, Bruno? Não, tá tranquilo, tá em casa. Ó, a primeira pergunta aqui, já tem os dois comentários aqui, mas a primeira pergunta é do Leandro Correia, né? Ele perguntou, né, como eu já tinha adiantado, o Barão caiu na realidade ou apenas o jogo não casa? Né? Bom, e já para tentar emendar com um comentário, eu acho que é um pouco dos dois, tá? Primeiro de tudo, acho que o jogo dele com o do Dillashaw não casa de jeito nenhum, né? Que o Barão, ele é um peso galo de fato, sabe? Ele é um peso galo grande, mas ele não é o cara mais rápido, assim. Ele não chega a ser excessivamente lento para a categoria, na minha opinião, mas ele não é rápido bastante para conseguir fazer frente ao Dillashaw, né? Então, assim, quando você tem o campeão da categoria que tem um jogo tão ruim para você, isso é uma situação que é péssima para um lutador como o Barão, que até pouco tempo atrás estava com o cinturão e que tinha ambições até de limpar a categoria e subir de peso, né? Era isso que a gente falava, né? Eu tô até lembrando esses dias, acho que talvez uma das primeiras edições do podcast Superlutas que a gente fez no ano passado, que a gente estava falando disso, né? O Barão tinha vencido o Uriah Faber, né, no UFC 169, a gente estava até perguntando se ele ia subir de peso ou não e tal, porque já era uma situação que pedia na época, né? Hoje a situação também é de o Barão subir de peso, mas é um contexto completamente diferente.
né? E isso também, eu já até emenda o outro comentário do Weber Felipe, né? Que ele falou assim, Renan Barão tem que subir, o corte está sugando muito ele demonstrou isso na luta contra o Gagnon, e ele é peso pena por natureza, né? Eu acho que esse é um aspecto também que interfere, sabe? Você tem um campeão... acho que a categoria acaba se moldando um pouco pela característica do campeão, sabe? Quando você tem um campeão como o Dillashaw, que é um cara que tem um jogo de pernas muito rápido, um cara ágil não só na movimentação, mas também nos golpes, né? Um cara difícil de se equiparar em velocidade, principalmente com o Barão, né? O Barão que tem um jogo mais plantado, como o Dudu bem falou, né? O Barão se movimentou muito pouco, mas isso é uma característica do jogo dele, assim. Eu, sinceramente, me surpreenderia muito se fosse diferente, né? Então, acho que a situação hoje exige isso, sabe? Quando você tem um campeão com essas características, e o Barão, que já perdeu 2 vezes pro mesmo cara, e que não vai querer ficar ali naquele limbo, né? Que assim, ele vai ficar naquela situação bem chata que o próprio Urijah Faber estava, né? Está ainda, né? Porque agora o campeão, se não é o Barão, que já venceu o Urijah Faber 2 vezes, é o companheiro de treinos dele, né? Então o Barão, acho que a situação, tentando responder os 2 comentários de uma vez só, é que a circunstância está exigindo que o Barão tome alguma atitude nesse aspecto, né? Porque ele não vai conseguir revolucionar o jogo dele a ponto de se tornar um peso galo rápido, né? Ele não vai ser, nunca foi, né? Ele sempre sustentou o jogo dele em outras partes, né? Como o jogo de chão, às vezes era uma coisa que ele conseguia impor bastante, ele não chegou nem perto de conseguir aplicar isso contra o Dillashaw. Então acho que esse tipo de situação que muda, assim, é um pouco de choque de realidade, né? Por isso que eu até disse concordo com as 2 afirmações do Leandro, né? Das 2 perguntas do Leandro, que é um pouco de choque de realidade. Acho que a situação hoje exige isso, assim, ele é um cara que não vai conseguir se criar muito mais na categoria dos galos, porque o cenário mudou, sabe? E o cenário mudou e o Barão tem que saber se encaixar nesse novo cenário. Então eu acho que é um choque de realidade, sim, para ele, infelizmente, sabe? 2 derrotas para um cara em pouco mais de um ano não é bom, lógico que é péssimo para qualquer ambição de ser campeão, e acho que agora ele precisa tomar alguma atitude, sabe? E na categoria dos galos, se ele quiser ficar, ele vai ficar naquele limbo, ou se quiser subir e começar uma nova trajetória nos penas, que talvez possa ter pode ser até mais promissor para ele a longo prazo, né? Ô Dudu, o Barão, o Bruno citou... Uma coisa que eu acho que é importante, eu acho que a subida para o Barão para os pesos penas está diretamente ligada à possível subida do Aldo para os pesos leves. Eu acho que uma só acontece se a outra acontecer. Eu não tenho muita dúvida disso. Mas hoje ele não chegaria para ameaçar o cinturão, né? Acho que dá para fazer. Dá para ele chegar, lutar ali embaixo um pouquinho e dar um tempo pro Aldo sair, lógico. Eu acho que no cinturão sim, mas antigamente como campeão era mais... Mas 2 lutas, sabe? Eu acho que o Barão pode fazer umas 3 lutas, viu? Antes de pensar em cinturão. Porque pra ele pegar um Chad Mendes de cara, pra pegar um... Não, eu também acho que não. E eu acho que, pelo que o Barão mostrou, se ele for lutar contra Chad Mendes e contra McGregor, naquela velocidade que ele apresentou, eu acho que também é suicídio com caras que são mais fortes e que são tão rápidos quanto. Eu não sei se trocar de peso, nesse momento, seja uma solução. Sinceramente, não sei. Mas a troca de peso, eu acho que já era planejada pela nova União lá no UFC 168. 9, já era uma coisa planejada. Eu conversei com o Dedé sobre isso. Mas muita coisa mudou de lá pra cá, né? O Aldo conseguiu verdadeiramente um rival. O Barão encontrou um adversário duro. E que me fez pensar, eu já tinha pensado nisso, mas não com a devida atenção. E a pergunta do Leandro, né? Isso, do Leandro, me fez questionar algumas coisas que talvez seja importante para a gente também. Assim. Antes da primeira luta contra o Dillashaw, qual luta espetacular o Barão fez? Sabe? Espetacular. Eu falei, esse cara era muito bom e o Barão fez uma luta sensacional. Eu vou citar o Black Donald. Eu acho que o Black Donald é um cara sensacional, espetacular, e o Barão foi sensacional, foi espetacular. O Faber, ele venceu o Faber 2 vezes, sabe? O Faber a segunda principalmente, né? Que foi rápida, foi um... né? Sabe? Venceu o Faber 2 vezes, mas qual Faber, sabe? O Faber, infelizmente, já não é aquele cara sensacional que foi em outros tempos no EC, o California Kid, o
provavelmente um dos pesos mais baixos, que mais vendem, que tem mais fãs, sabe? Hoje o Faber já é mais líder de equipe do que um cara para brigar lá em cima. Eu acho que ele já meio que desencanou disso. E digo que talvez seja uma pena, porque talvez ele merecesse por pelo menos uma noite ser campeão do UFC. Mas olhando para a trajetória que o Barão teve, eu fico pensando nisso, sabe? Será que a gente não se iludiu demais? E aí é um choque de realidade para o Barão e para a gente também. Porque todo mundo, quando o Dana White disse que o Barão era o melhor peso por peso do mundo, muita gente abalizou aquilo. Por mais que eu tenha dúvidas que o Dana realmente achasse aquilo. Então, desde a luta dele contra o McDonald, que eu falei, putz, que luta de campeão de fato, eu olho para as lutas do Barão e penso, será, sabe? Tem a segunda luta contra o Faber também, que foi um nocaute rápido e tal, mas talvez 2 lutas para a gente fazer um cara gigante, ter um campeão dominante, talvez fosse o suficiente, talvez não, e a gente pode até debater sobre isso. Uma coisa que eu ia comentar, até no que o Bruno disse, acho que depois eu passo a bola para você, Bruno, que o Barão, ele teve essa vitória contra o Faber, mas é bom a gente lembrar que o Faber entrou nessa luta poucas semanas antes, né? Essa segunda. A primeira vez não, os dois disputaram o cinturão, se bem que foi o Barão que entrou, né, na vaga do Cruz. Mas, e aí é uma coisa que eu queria colocar. Será que o Barão acabou atingindo, porque que as vitórias dele foram incontestáveis, eu acho que ele, não que ele tenha sido espetacular, mas ele venceu com muita tranquilidade. Mesmo que tenha passado um sufoco sabe? aqui. A gente viu o Weidman, sabe quem é? Não, o Weidman acabou, né? Mas ele era um lutador de respeito. Mas a questão que eu quero colocar não é nem essa. É que apesar dele ter ganhado bem, talvez a gente não tenha tido uma referência completa, porque faltou justamente esse tipo de lutador. Tem cara que o jogo não encaixa. E faltou porque ele não conseguiu lutar com o Dominick Cruz. Talvez se essa luta com o Dominick Cruz tivesse acontecido, a gente tivesse tido a noção de que, se o Barão pegar um cara muito rápido, talvez ele não vá sair do lugar. Ele, tá certo que eu lembro, de muita gente, seja aqui ou seja fora também, de colocar o Barão até como favorito numa luta contra o Faber, até pelo tempo fora e tudo mais. Mas é o mesmo estilo de jogo que destruiu o Barão, né? 2 vezes. O Cruz, inclusive, não vou nem dizer que talvez seja melhor ou pior, porque isso acho que a gente não tem também parâmetro assim para avaliar. Mas é o mesmo estilo e o Cruz já faz isso há bem mais tempo do que o Dillashaw, né? O Dillashaw virou esse tipo de lutador. Tem mais envergadura também, né? E o Cruz na categoria de gás, ele é o pai desse estilo de muito rápido, muito dinâmico, bate-sai. E aí que eu queria falar com o Bruno. Quanto que você acha que essa não luta contra o Cruz influenciou também na falta de parâmetro? Porque o Barão, dentro dos caras que tinham ali, ele tinha um jogo para ganhar de todos. Mas talvez o tipo de jogo que não dava para ele não chegou a pegar nesses 2 anos e meio, né? 2 anos que ele ficou como campeão interino e um pouco de campeão linear. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que assim, o Barão ele tem um currículo que é claro, se a gente pegar vendo agora, não tem tantos nomes brilhantes como tem o do Aldo, por exemplo, sabe? Você pega o currículo do Aldo, você vê que ele tem 2 vitórias sobre Chad Mendes, você pega o Cub Swanson em 8 segundos, o próprio Uriah Faber, quando ainda não estava nos pênaltis e tal. Não é tão recheado assim, mas estou falando assim, os caras que o Barão pegou eram muito bons, né? Eu colocaria nessa lista também o Brad Pickett, que assim, quando eles se enfrentaram, era ainda assim um resquício do Brad Pickett do EC, que é o Brad Pickett que ganhou do Demetrius Johnson, assim, sabe? É um cara que tem um currículo de respeito também. O Michael McDonald tinha até esquecido dessa luta, né? Foi uma baita de uma luta, o Michael McDonald está sumido, né? Ele tá lidando com questão de igreja, eu nem sei onde ele foi parar, mas ele sumiu. Virou motoqueiro do grupo de motoqueiro da igreja dele. Então, mas é um cara super promissor, sabe? É novo, luta muito, sabe? E o Barão, ele arrumava formas de vencer, sabe? Mas é aquela coisa, cara, o Anderson Silva só é dominante até achar o Chris Weidman, entendeu? Tipo, eu não quero fazer comparações, mas o Barão é o Anderson. Não é, tá? Não é, nunca foi. O Dana White até falava que era o melhor peso por peso, então muita gente comprou de fato o que o Dudu falou, é muito verdade, mas não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Mas eu quero dizer é o seguinte,
O campeão ele é dominante, mas sempre, para todo lutador, tem aquele antídoto, sabe? Todo lutador tem o seu antídoto. E o do Barão é o Dillashaw. Que assim, o Dominick Cruz, Lucas, como você bem falou, poderia ser uma boa referência, sabe? Só que uma derrota para o Dominick Cruz seria muito menos avassaladora para o psicológico do Barão do que eu acho que pode ter sido a do Dillashaw, sabe? Esse é um aspecto que eu acho que é importante também, né? Porque o Barão ele entrou com favoritismo absurdo contra o Dillashaw, né? Não à toa, né? Lógico que não era à toa, porque era um cara que, apesar de ter sido campeão linear, de fato, há pouquíssimo tempo, já se falava o cara subir de categoria, sabe? O cara tinha limpado a categoria, já pegou os melhores, derrotou o Faber 2 vezes, blá, 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 blá. Já estava se falando do cara subir. Ele pegou um cara que nem era para ser o primeiro da fila, né? A gente fez um vídeo sobre isso, com as 5 curiosidades do evento, que a gente explica bem isso, né? O contexto da época. Não era, né? Para ser o Dillashaw, era para ser o Rafael Assunção. Aí ele foi lá e tomou um passeio, sabe? Eu acho que isso pode afetar a cabeça do cara também. Isso é um aspecto que eu tô curioso para saber também. Curioso não, né? Mas eu quero saber como é que isso pode ter afetado a mentalidade do Barão, sabe? Porque você lembra da foto você lembra da foto? Acho que até a gente usou ela agora. Não sei se foi na chamada do Hangout. A encarada, na hora que o árbitro chama, a encarada do Dillashaw e do Barão agora, sábado. O Dillashaw olhando na cara do Barão e o Barão tá com a cabeça baixa, olhando para trás, assim, ó. Se você for, quem estiver assistindo, se correr na matéria e olhar agora, vai ver. O Barão tava... E a gente já comentou isso até depois daquele evento de Barueri no ano passado, né? Que mesmo na luta com o Gagnon, o Barão tava... Pô, o psicológico dele, você via ele numa dificuldade tremenda. E você trouxe a luta com o Gagnon, era bem isso que eu ia falar. Porque aquela luta com o Gagnon, né? O Barão ganhou do Gagnon, né? Mas ele finalizou. Ele finalizou no terceiro round, ficou essa imagem de que, não, ele finalizou, mas... Na minha visão, ele não perdeu aquela luta por muito pouco, sabe? Eu não sei se vocês concordam comigo, vocês acham que eu tô falando besteira, mas assim, o primeiro round, eu não vou lembrar exatamente como é que foi, mas o primeiro round foi claro pro Barão, o segundo round eu cheguei a dar pro Gagnon, o terceiro round estava meio equilibrado e os dois clincharam, aí os dois tentaram trocar a queda. O Barão chegou e caiu por cima e finalizou. Ou seja, se o Barão perdesse aquela queda e caísse por baixo, o Gagnon ia ficar cozinhando até o final e ia ganhar a decisão, cara. Você entende? Você imagina só o Barão, o cara que era já ganhou de todos esses nomes que a gente falou, perder para um cara como o Mitch Gagnon, que não é um lutador de ponta dos galos ainda, entendeu? Então é esse aspecto que eu acho que a gente tem que ver também, sabe? O Barão, que por muito tempo se apoiou nessa questão de que tem 30 lutas invicto, que não perde desde 2005 e tal, o cara às vezes sofre uma derrota da forma como isso pode afetar a cabeça também, sabe? E cabeça é muito importante nesse esporte. Então nesse aspecto, né, eu dei toda essa volta para responder a tua pergunta, mas é isso, assim, acho que se ele perdesse pro Dominick Cruz, seria uma coisa muito mais normal, sabe? Poxa, ele perdeu pro cara que domina as categorias desde o WEC, sabe? Que é o cara que tem um jogo encardido, todo mundo sabe, é um cara respeitado. Agora o Barão foi o boi de piranha do Dillashaw, sabe? Então esse é o aspecto que afetou também, né? O Dudu, isso aí que o Bruno tocou, acho que é um ponto que a gente fatalmente acaba chegando, acho que foi uma boa colocação, porque esse aspecto mental do Barão, dessa vez, talvez ele não tenha sido tão comentado, né? É curioso isso, porque eu até acho que caberia um pouco mais, porque tem um amigo meu que eu gosto muito das análises dele. E a gente sempre conversa muito sobre lutas, e durante o evento eu não estava nem podendo responder, mas eu falava com ele, me manda o que você estiver achando aí, pra eu ver se eu concordo. E uma das coisas que ele me mandou foi isso, ele falou assim, olha, tô achando o Barão acuado, cara, eu não tô com cara de derrotar. O nome dele, Lucas, dá o crédito pro rapaz. O nome dele, Dimada. Ele eu juro por Deus, ele é chinês, mas enfim. E aí ele tava comentando comigo isso. Que acha mandarim com ele. Não, em inglês, pô. Mas aí ele tava me contando, ele falou, olha, eu tô achando o Barão muito abatido e muito cabeça baixa e tal. E a gente já tinha conversado sobre isso desde o evento de Barueri, e ele falou, a gente já vinha falando isso há muito tempo e tal. E repara pra você ver, até que foi ele que me alertou dessa encarada. E depois eu fui conseguir achar a foto, e acho que até, não me lembro se usou, foi no do Hangout, mas o pessoal já deve ter conferido isso. Foi uma coisa assim, cara, notório, sabe? A forma como se posta, né? E como o Dillashaw fica à vontade, tem isso também, né? Você viu o Dillashaw, uma das primeiras coisas que eu escrevi na matéria da luta dos dois é isso. O Dillashaw com 15 segundos de luta tava com o braço baixo. E andando e rindo, cara. Sabe uma coisa que me surpreendeu? E aí é uma questão que pode ter entrado nessa questão mental. O Barão ligou o piloto automático no primeiro round. Ele não saiu semi-nocauteado, ele saiu semi-nocauteado no terceiro round só.
Mas mesmo sem tomar golpe contundente nenhum, ele saiu frustrado no primeiro round. No final do primeiro assalto, você já pode ver que o Barão solta sempre o golpe de direita por cima e o Dillashaw já tinha marcado aquilo, ele estava aparando com a mão, estava saindo tranquilamente, porque ele ligou o piloto automático muito cedo. Provavelmente porventura por ter se frustrado muito cedo, sabe? Então... Eu aposto nisso, aposto na frustração do Barão. Um exemplo até que eu usei, tava assistindo com a minha noiva a luta e eu falei com ela, falei, olha, parecia Federer e Nadal, na época que o Federer era o número 1 do mundo, e o Nadal sempre lambava ele em toda vez, e às vezes com facilidade, porque o exemplo que o pessoal usava para descrever na época era isso. Às vezes você tem aquele seu priminho e tal, que você sempre ganhou dele, pode ser no videogame, no futebol, qualquer coisa. E aí, na hora que ele chega para jogar com você, ele já vem intimidado e você já fica à vontade, você se impõe, né? Um amigo, que seja, qualquer coisa. E aí, o que parecia era isso. O Dillashaw, ele estava muito à vontade. Ele estava, no aspecto mental, ele estava controlando o jogo. Ele andava, ele ditava o ritmo, ele fazia tudo. E o Barão parecia aquele moleque enfurecido que, sabe, tipo, cara, não posso perder, mas também não sei o que eu vou fazer para não perder. E aí aquele desespero, aquele afã. E aí acho que a melhor representação, se eu soubesse desenhar, eu faria essa charge. Era o Dillashaw com a mão na cabeça, aquele de desenho animado, e o outro agachado rodando o braço. Parecia isso. Porque o Barão, uma das poucas coisas que eu vi o Barão fazer assim, que foi muito boa nessa luta, foram chutes baixos de encontro. Toda vez que o Dillashaw vinha para chutar, o Barão estava de encontro. Ele desequilibrou a base do Dillashaw umas 3 vezes desse jeito. Só que, ao mesmo tempo que isso era o que ele fazia de bom, ele abaixava o braço toda vez para chutar. O Dillashaw tomou um chute, tomou 2. No terceiro ele já entrou por cima e já acertou o Barão por cima. Na quarta vez ele não esperou nem o Barão chutar. Na hora que o Barão armou o chute, ele já entrou na cara porque o braço estava abaixo. E aí o Barão ficou só no mata-cobra. Se um boxeador cubano assiste aquela luta, ele morre de raiva, pô. Ele não deixa os caras soltar, não deixa soltar o veneno. O Barão ficou muito ele ficou limitado. E aí chegou no segundo round, você olhava e falava assim, cara, não tem o que fazer pra ganhar. Como é que ele vai ganhar essa luta? Te dava pra ver possibilidade pra ele? Eu acho que é mais ou menos por aí também. É um pouco de frustração técnica e um pouco de frustração física também, né? Porque assim, o Barão é claramente mais lento que o Dillashaw. E o Dillashaw, a impressão que eu tive vendo a luta era que assim, ele era tão mais rápido, ele tinha muito mais técnica e tudo que ele tentava fazer dava certo, que assim, bastava o Dillashaw apertar um pouco o pé que ele acabava com a luta, assim. Pelo menos desde a metade que vocês falaram que o Barão estava no automático, era mais ou menos isso, né? O Barão estava já tentando dar mata-cobra, já estava mais cansado. Mas o Dillashaw fez um jogo inteligente a ponto de minimizar os riscos, sabe? É nesse ponto que eu falei no começo, que eu acho que o Barão até me surpreendeu, que ele conseguiu durar bastante. Em alguns momentos ele conseguiu até acertar o Dillashaw, mas é que o Dillashaw estava com o freio de mão puxado ainda, sabe? Esse é um aspecto também que é importante. O Dillashaw estava com o freio de mão puxado, ele evitava se expor muito, porque assim, se ele apertasse o pé, ele poderia nocautear no primeiro round, né? Em compensação, o Barão estava fresco ainda, ele também poderia tomar uma de encontro e cair também, ou seja, era um risco desnecessário. Então ele fez uma estratégia muito boa, sabe, de clinchar, ele usou o clinch muito bem, né, ele prensou o Barão na grade ali, ficou ali segurando a perna, assim, ele nem ia quedar o Barão, mas aquilo lá, aquela troca de pegada já dá um cansaço tão grande. Então ele ia minando o Barão, esse tipo de aspecto, e quando chegou no terceiro round, como o Dudu falou, no final ele já estava nocauteado em pé, né? Aí no quarto round ele foi lá para liquidar a fatura. Então esse é um aspecto também que eu acho que é um pouco dos dois, sabe? O Barão viu que tecnicamente estava complicado, mas fisicamente também o Dillashaw soube minar ele muito bem. Mas vamos... Não pode ir. Outra coisa que eu acho que é importante, a gente está falando muito da força mental e tal, mas para um campeão ser minimamente campeão, ele não tem que ter alguma força mental. Vamos lembrar, e o Bruno comparou, descomparando o Barão com o Anderson Silva. O Anderson Silva tomou pressão do Travis Luther, que não tinha nem conseguido bater o peso de 84 na maior chance da sua carreira. Tomou pressão do Dan Henderson no primeiro round. Lutou com o Rich Franklin em Ohio, em Cincinnati. Tomou 23 minutos de porrada na cabeça do Chael Sonnen. Na revanche, o Chael Sonnen falou mais um monte, tomou mais 6, 7 minutos de pressão e venceu todas essas lutas. Lógico que ele perdeu pro Iron, poxa, mas ninguém disse que ele era invencível, mas ninguém derrotou o Anderson Silva aí, sabe? O Aldo, a mesma coisa. O Aldo pegou, lutou no Rio e tal, é uma facilidade,
É lógico que é mais fácil para o Aldo lutar com a pressão de lutar em casa do que para o Chad Mendes que voa dos Estados Unidos para cá para fazer essa luta. Mas ele já tinha nocauteado na primeira luta e pegou um cara mais maduro, mais duro e que colocou o Aldo sob dificuldades com a torcida apoiando ele. E ele conseguiu vencer bem, venceu o mais sofrido do que na primeira luta, mas venceu os Chad Mendes bem na revanche. Acha que para um campeão ser minimamente campeão, ele não pode se frustrar muito rápido? E aí, mas é que eu acho que tem um outro aspecto. Eu acho que tem um outro aspecto, né? Rapidinho antes de você falar, Lucas, mas é que esse aspecto, com todos esses lutadores que você comparou, né? O Anderson com o Travis Luther, o Anderson com o Rich Franklin lutando fora de casa. É que ali, tecnicamente, o Anderson sabia o que ele precisava fazer. Ele só precisava botar isso em prática, né? O Anderson, ele contra o Sonnen, na primeira luta, estava machucado e tal, ele é um aspecto diferente. Mas na segunda, ele estava inteiro, ele sabia que era só ele defender uma queda do Sonnen que fosse, o Sonnen já ia, aí o Sonnen ia se frustrar, que foi o que aconteceu. O Travis Luther e tal, não sei o quê. O Travis Luther acabou até finalizando, mas o Anderson tinha armas técnicas para responder. A mesma coisa o Aldo, o Barão, nesse caso, acho que faltou isso, sabe? Quando você falta a desvantagem no jogo, mais você se vê diante de um cenário que você não tem o que fazer tecnicamente para você dar a volta por cima, aí sim fica mais fácil, né? Não é nem essa palavra, mas fica mais fácil de você sucumbir. Sabe, porque o Barão, acho que além de tudo, além de estar vendo um cara que, apesar da estatura pequena, estava gigante na frente dele, estava dançando para lá e para cá com o braço baixo, ele pensava, putz, eu posso tentar quedar que eu não vou conseguir, eu posso tentar, né, acho que inconscientemente pode ter passado isso na cabeça dele. Eu posso tentar quedar que eu não vou conseguir, eu posso tentar trocar que eu não vou conseguir, e se eu defender muito, eu vou ser alvo fixo, sabe? Então esse aspecto acho que é uma coisa que alia a outra, sabe? É o psicológico ligado com o técnico, né? Mas aí que tá. Numa situação quase como a do Verdun contra o Velasquez, você vai pegar um cara que tem a mão mais pesada que a sua e que derruba muito bem. Então, assim, o casamento da luta era terrível pro Verdun. E eu só não falo que o Caim Velasquez vai vencer porque o Verdun gosta de aprontar quando ele é completamente o azarão. E foi isso que o Verdun fez. O Verdun não se intimidou com a movimentação do Velasquez, conseguiu golpear menos, mas golpear na saída com potência, colocou pressão, que era uma coisa que ninguém esperava que o Velasquez sofresse. Eu acho que ele caiu no meio do comentário, mas né, eu vou responder aqui, mas acho que ele não vai ter nem a chance de ouvir, né? Mas é que o Verdun e o Velasquez era uma coisa assim, na teoria, né? O Verdun, na teoria, era ruim. Ele chegou na prática e ele viu que não era isso. Agora o Barão sentiu na pele isso, né? Uma situação diferente. Não, eu acho que a diferença básica aí dessas situações é que o Barão, aquela primeira luta, o Barão era muito favorito, né? E naquele momento ele tava, acho que eu não gosto dessa palavra hype, não, mas enfim, ele tava no auge do hype dele na época. E é aquele caso, tipo Mike Tyson contra Buster Douglas, sabe? Você tá no auge e você tá pegando uma luta, às vezes o Dillashaw era uma ameaça pra ele naquela altura, e se talvez tivesse havido uma análise um pouco mais, talvez não tivesse tempo suficiente, mas não vou dizer que o Barão menosprezou de maneira alguma, ele não menosprezou o Dillashaw, mas ele não era encarado como se fosse a última fronteira da categoria pra ele, como hoje é. E aí o que aconteceu? Perder daquela forma, né? Cara, aquilo mudou tudo, né? Mudou o jeito que ele... Você vê a diferença que isso faz, né? A diferença da confiança do Barão de antes pra hoje, a diferença do jeito que ele solta o jogo, porque mesmo pra essa luta, eu tinha na minha cabeça assim, quando eu fui fazer meu palpite, eu apostei um Dillashaw, mas eu achava que o Barão tinha uma chance, eu via o Barão, um jeito do Barão ganhar, acertar um mãozão na cabeça do Dillashaw, pegar as costas dele lá e finalizar, por exemplo, como ele fez com o Ed Wineland, né? Não, foi o Ed Wineland? Que ele pegou a mochila. Foi chute rodado, né? Rodado, depois pegou a mochila. Não, foi negócio técnico. Foi contra o Michael McDonald. Michael McDonald, né? Que ele deu um mãozão, pegou as costas e deu uma mochilou e finalizou. Eu achava que o jeito dele ganhar do Dillashaw era esse. Às vezes tentar esperar uma brecha, meter um mãozão pra divulgar. Na paraibagem, e aí quando ele desse uma balançada, tentar pegar uma finalização, ou mesmo acabar de nocautear, né? O que a situação permitisse um pouco mais. Mas o que acontece é que ele, cara, chegou um certo momento ali, né, na hora que começou a luta,
ficou um pouquinho de tensão e tal. E aí fica aquele o jogo psicológico. O Dillashaw já jogou o braço para baixo. Já começou a entrar no raio e bater e sair. E os jabs do Dillashaw machucam demais. E ele entra com uma potência, né? E o Barão já começou assim. Começou a lembrar já o primeiro round da primeira luta. E aí, com certeza, vai tudo vir na cabeça. E o Barão foi tomando uma, duas, três. Conseguiu responder com um chute aqui, outro ali. E até essa altura você ainda pensava assim, pô, vamos ver como é que essa luta vai desenrolar. Na hora que saiu a primeira parcial, entre aspas, né, virou ali a primeira volta da luta, eu já olhava pelo menos e falava assim, cara, não sei o que ele vai fazer para ganhar. Não sei mais aqui. Para mim já não tem muito jeito. E aquele final, durante o início da luta, eu realmente concordo, né? Você citou sobre a questão do Barão tá conseguindo tocar o Dillashaw, mas acho que foi do segundo round em diante, o Barão simplesmente parou de achar o Dillashaw e aquele final pareceu o Rashad Evans e Lyoto Machida, né, cara? O Barão não acertou nenhum golpe no Dillashaw e o Dillashaw bateu nele como quis. O cara menor, o Barão com o braço mais longo, tem mais alcance, pelo menos de raspão. Nem raspão ele não estava acertando. O Dillashaw tava com o controle da distância tão bom que ele batia, saía, o Barão rodava o braço no ar. Ele deve ter dado ali uns 16 golpes, se eu não me engano, ali na grade, e acabou com o Barão, assim, sem muito pudor, né? Então isso tudo acho que pesa. E sobre a questão de mudar de categoria, eu acho, né, a minha opinião é de que seria uma boa saída pro Barão, sim, porque não tem muito o que fazer nessa categoria, cara, e o fantasma do Dillashaw vai estar sempre ali, sabe? Isso é uma coisa, tem muito luta é um esporte diferente, né? Que toda vez que você tem uma derrota como essa traumática, é o caso do... A gente sempre fala, né? Mas o Gray Maynard, cara, o Gray Maynard era um lutador antes de perder pro Frank Edgar. E depois. E tem derrota que muda muito, às vezes por dois componentes. Tem a questão psicológica, mas física também, porque você tomar uma surra 5 rounds não é fácil, não. Pra sua vida, né? Não é uma coisa tranquila. Então acho que tem isso também. Talvez fosse a hora, sim, dele parar e pensar um pouco. Ele é peso pena, né? Ele só baixou pro Galo, porque quando ele foi pro WEC, o Dedek não queria ter ele em choque com o Aldo. Isso aí. Dudu, desculpa, que você tinha caído e a gente... Não, essa questão do peso pena, okay. Essa questão do Barão ser um peso pena, o Weber Felipe falou isso aqui, realmente. O Barão é um peso pena, ele baixou porque o Aldo já era campeão desde a época do WEC, né? Exatamente. Mas, enfim, só fazer um comentáriozinho também sobre essa questão de subir de peso, né? Acho que não sei se vai mudar de assunto para não voltar nisso depois. É que assim, realmente, há um ano atrás, o plano era esse, né? Que o Barão e o Aldo subissem simultaneamente, né? O Barão para os leves, o Aldo para os leves e o Barão para os penas, né? Mas é que é aquela história, né? Hoje a situação do Barão é tão diferente que ele não entra em rota de colisão com o Aldo, sabe? Porque acho que esse era o medo antigamente, né? O Barão era o campeão dominante dos galos. Sobe, faz uma luta boa nos penas e ganha, ele já entra em rota de colisão com o Aldo, sabe? Aí poderia ter a mesma polêmica que teve na época do Diego Nunes, né? Que queria também conquistar o espaço dele lá nos penas e acabou saindo da Nova União, né? Então, acho que hoje o Barão ele poderia muito bem entrar e ficar um pouco na surdina ali, sabe? Lutando contra os caras do top 10, entre top 10 e top 15, sabe? Faz umas lutas ali, ganha confiança, volta a se sentir bem para depois sonhar em voos mais altos e talvez o José Aldo até já vai ter subido de peso, né? Enfim, era só esse comentário que eu queria fazer. Vamos lá, acho que... Atualiza aí, porque você ficou um tempinho fora aí. Dredd, eu caí quando eu fui elogiar o Werdum, né? Tava falando que o Werdum tinha uma situação muito semelhante a que o Barão tinha, uma luta que o matchup não ajudava, uma luta que ele começou o primeiro round perdendo e viu esperar isso, sabe? Por isso que eu acho que transforma a luta do Werdum, independente de altitude, independente do tempo do Velasquez parado, transforma a vitória do Werdum gigante. Então, eu não vou falar que... Eu não gosto de usar o termo choque de realidade, porque parece que o Barão não fez nada. O Barão teve algumas vitórias, ok. Mas... eu lamento muito quem comprou a ideia que o Barão era o melhor peso pro peso do mundo. Mas passando agora a gente falou de passagem, né? Sobre a possível luta do Dillashaw contra o Dominick Cruz, que assim, para quem gosta de quadrinhos, parece a luta do Flash contra o Flash reverso, é uma coisa meio que maluca, dois muito rápidos. Mas é difícil de imaginar que o Dominick Cruz já volte nessa luta e possivelmente o Rafael Assunção deva ter a sua chance.
Tem uma pergunta de alguém, acho que do... Sobre a chance do Rafael contra o Dillashaw, né? Eu não sei se o Rafael repetir, até porque eu não tenho convicção que o Rafael venceu a luta. Eu também acho que não. Eu tava lá, vi a luta, no dia eu já falei, pô, não ganhou não. Mas, enfim, passou um pouco. É que o Dillashaw também naquela altura tava um pouco diferente, não era esse mesmo Dillashaw não, apesar dele ter feito só 2 lutas entre essa e a do Barão, mas a evolução dele, o salto de qualidade dentro do octógono, talvez já viesse treinando isso, mas foi realmente assim, foi a olhos vistos, foi depois dessa luta com o Rafael. Nessa luta ele ainda não estava no mesmo nível das apresentações seguintes, não. Não, mas lógico que a vitória sobre um campeão como o Barão ajuda muito até a gente olhar para o cara com outros olhos, né? Eu não sei, sabe? Eu até me comprometi a reassistir essa luta nesta semana com um olhar único e exclusivo, tirando o resultado, tirando a atuação do Rafael, olhar único e exclusivamente a atuação do Dillashaw, que eu acho que é uma coisa de muita curiosidade para saber em que pé que ele estava e tal. Mas uma luta bem interessante. O Rafael tem também a dificuldade da velocidade. Ele é menos parado que o Barão. Ele tem um jogo de quedas melhor que o Barão, mas o Barão intimida um pouco mais porque ele tem a mão mais pesada. E talvez o caminho para o TJ seja quase que o mesmo que ele usou para vencer o Renan Barão nessas 2 lutas. Eu tava tentando lembrar aqui dessa semana, né? Que essa luta deles foi no primeiro UFC de Barueri, aquele do Demian Maia e Jake Shields, que o Eric Silva foi nocauteado pelo zumbi coreano. Pelo Don Ryu Kim. Não, zumbi coreano não, né? Pelo zumbi coreano não, desculpa. Pelo Don Ryu Kim. É que eu tava tentando lembrar de uma pergunta. Teve uma pergunta, falei no automático, só o zumbi coreano. Mas é porque teve uma pergunta, foi muito engraçado isso. Eu fiz uma pergunta pra ele na coletiva, e aí perguntei que muita gente falou que ele ia usar muito judô, ia usar as quedas, e ele surpreendeu o Eric Silva se ele tinha pensado nisso. E aí o zumbi coreano vai... O zumbi coreano, tá vendo? O Don Ryu Kim vai e fala... Diga, e fala, pô, desanda a falar em coreano, fala 20 minutos. Aí a tradutora dele, ele disse que sim. Eu falei, não, ele não disse que não. Ele falou alguma coisa a mais do que isso, ele deve ter falado. E depois, alguém fez uma outra pergunta pra ele e ele falou só assim, sei lá, alguém perguntou ele, Ninga. Aí ela, na verdade ele disse que tá muito feliz, que conta com o apoio da não, eu não sei nada de coreano mesmo, pô, esse cara aqui não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Mas nesse evento, eu tô tentando lembrar da Fight Week, e se eu não me engano, eu tinha visto algumas entrevistas com o Dillashaw, e eu até participei do Scrum com ele, ele falou muito sobre o novo ele, sabe, assim, sobre como ele tinha virado um lutador, que ele ia chegar para ser campeão, então naquela altura eu acho que ele já tava com a confiança muito boa, mas não repetiu, a atuação dele no octógono não foi, eu acho que ele ganhou, mas a atuação dele naquele dia não foi esse tipo de atuação, né? Ele ainda estava na crescente, inclusive, até em termos de preparação física. Eu lembro que eu fiquei com a impressão de que ele era bem menor naquela época. Hoje em dia, ele está bem mais forte. Inclusive, teve uma história que, não sei se foi para essa luta ou se foi para do Joe Soto, né, que seria contra o Barão, ele construiu uma câmara hiperbárica na casa dele, que o pessoal da Tia Família vai usar. Então, assim, é outro nível de preparação, né? O cara tá num patamar, e isso tudo faz muita diferença, porque ele precisa de um físico privilegiado para lutar naquele nível 5 rounds, né? Enfim, toda aquela explosão. Nos programas de prévia do UFC 189 mostrou até o Chad Mendes indo usar essa câmera hiperbárica. O Chad Mendes, isso. O pessoal vai serrotear lá. E agora isso tá todo mundo usando lá em Sacramento. Mas é uma luta que vai ter que ser casada, sabe? Acho que tá certo que tanto o Rafael como o Cruz estão machucados e tal, mas acho que primeiro tem que ser o Rafael, pelo fato de eles terem um histórico, né? Assim, bem ou mal, eu também achei que o Dillashaw ganhou, né? 29-28, que eu dei, acho, na minha opinião, naquela luta. Mas é uma derrota, sabe? Não deixa de ser uma derrota no cartel, e não é assim que o Rafael não mereça conquistar o título. Ele tem uma sequência boa de vitórias, eu acho que tem que ser essa luta que
que Não, tem que ser e a cavado chance... também. Essa luta pode sair antes, né, cara? O Dominic Cruz não vai lutar no ano que vem. Então, e do ano que vem, que eu falo assim, a gente não sabe quando do ano que vem, não sabe, sabe? Não tem jeito. O Rafael, machucado por machucado, o Rafael, se marcar uma luta pra dezembro desse ano, ele pode. E outra, até por termos de merecimento, né? O Dominic Cruz merece e tal, mas, cara, são muitas lesões. Acho que é bom até pra ele voltar e fazer como ele fez originalmente com o Mizugaki, né? Volta, faz uma luta ali tranquila, a mesma coisa. Volta, põe ele contra um Brian Caraway da vida, né? Que ganhou nesse evento, pra ver se ele pega ali um ritmo melhor, né? Consegue vencer com confiança, fazer o camp certinho, sem muito susto. Aí sim disputar o título, né? Acho que poderia queimar o Dominic Cruz agora, não seria uma boa. Mas eu acho que a luta se... Respondendo a pergunta aqui do Vício em Séries, né, que ele fez a pergunta sobre o Rafael contra o DJ, é complicado, né? É bem complicado porque naquela época, por mais que o Dillashaw estivesse com a confiança já em alta, ele é um cara bastante confiante. Você vê as entrevistas dele, parece aquele cara que é confiante desde cedo, assim, desde muito jovem. Playboy marrento, né? Playboy marrento, é. Mas ali, naquela época, ele estava muito no começo do trabalho dele com o Duane Ludwig, né? E ele, foi por mais que luta, né? Acho. tava começando muito, né? Porque os resultados começaram a aparecer foi em 2014, né? Foi ali em 2014 que os resultados começaram a aparecer. O Chad Mendes estava nocauteando todo mundo, né? O Chad Mendes ganhou 5 lutas seguidas por nocaute. O Benavides também. O Benavides perdeu no final de 2013 pro Demetrius Johnson, mas também estava indo bem e tal. E o Dillashaw talvez foi o cara que mais cresceu com a chegada do Ludwig na Team Alpha Male, né? Que ele conseguiu... você vê ele lutando, parece um bailarino lutando, né? Leve, movimentação leve e tal. E ainda contra o Rafael Assunção, esse trabalho estava muito no começo, né? Então, eu acho que seria uma luta muito difícil para o Rafael Assunção. Eu acho que o Dillashaw seria 70% favorito contra 30% do Rafael. Mas é uma luta que tem que acontecer, né? Por merecimento, eu acho que o Rafael é o próximo da fila, sem dúvida. Não é uma característica do Rafael, mas seria uma coisa que ele poderia explorar. Ele já disse que não vai ficar com muito trash talk, não vai pedir luta. Eu acho que até é um vacilo da parte dele, né? Ele poderia se valer disso para garantir que o title shot é dele. Mas isso à parte, uma coisa que ele poderia fazer é explorar essa primeira luta para tentar minar um pouco o psicológico do Dillashaw, né? Falar com ele, o Dillashaw fica falando aí, pô, eu ganhei sim, e ele, sabe? Tentar usar isso para ver também se consegue abalar, porque a confiança do Dillashaw é muito importante no jogo dele. Ele tem que estar com o mental em ordem para isso. E se o Rafael trabalha, ele tem munição, que o Barão, por exemplo, não tinha, para poder trabalhar nesse aspecto. Não sei se ele vai, até acredito que não. Mas acho que seria aí também um componente diferente, tirando as questões, né, de luta, quais são as estratégias que ele poderia adotar, enfim. Mas tirando isso, acho que é outro componente que ele poderia trazer para o jogo, é tentar explorar esse histórico deles, como o Bruno disse, para poder minar um pouco a confiança e o mental do Dillashaw, que são muito fortes. É verdade. E aproveitando também que a gente está falando sobre isso, né, ainda sobre o Dillashaw, puxar aqui o comentário do Eber Felipe, né, ele falou que realmente é muito verdade. Quando vocês estavam falando, eu estava até pensando, eu falei, nossa, né, o Dillashaw ganhou do Barão 2 vezes, como é que fica a categoria daqui para frente? Né? Tem o Dominic Cruz, tem o Rafael por aí, e de fato, né, então, assim, a categoria está se renovando, né? Porque tem o Aljamain Sterling, que é um cara muito bom, né? Companheiro de treinos do Chris Weidman. É um cara muito bom, fez uma luta muito boa contra o Wolverine, né? Se o meu Éder não matar ele, deixa isso muito claro. Cara, pelo que eu tenho visto, acho que parece o contrário, viu? Eles que tiveram uma confusão, né? Pra quem não tá entendendo, uma confusão na festa, naquela pool party lá do UFC. O Mayweather deu em cima da namorada do Sterling, e o Sterling foi lá tirar a conclusão, falou, pô, você é invicto no boxe, você é invicto no MMA, vamos ver quem é melhor. Aí o Mayweather ficou pianinho, né? Mas se quedar ele, acabou, né? Eu não duvido que o boxe subjugue o Sterling no boxe, mas se quedar ele, vai ficar igual o Art Jimerson. Não vai ter o que fazer. O James Toney contra o Randy Couture. Mas esse é um cara muito bom, o Sterling, né? Bom nome para se observar no futuro. O Tominhas também, né? O Tominhas acho que é um pouco mais cru, né, do que o Sterling. O Sterling tem vitória sobre o Mizukaki, que é um cara, ao mesmo tempo, o Tominhas tem sobre o Brad Pickett, mas o Tominhas mostrou um pouco mais de coisas a serem melhoradas no jogo dele, né? Mas é um cara também que daqui a 1 ou 2 anos já vai estar nas cabeças. E o Cody Garbrandt ele já vai disputar o cinturão. Eu também acho que ele chega ali em pouquíssimo tempo, né? E o Cody Garbrandt, né, que é o... Desculpa te cortar, Bruno, eu tenho receio com o Tominhas, que é só um. Há pouco tempo atrás, a gente colocava essa mesma ficha no Charles. E o Charles é um bom lutador, mas ponto, sabe? Eu acho que o Tominhas tem mais talento que o Charles, mas eu prefiro esperar com calma, sabe? Eu acho que é muito novo, tem muito que melhorar. O Charles também é muito novo, o Charles tem muito
o que melhorar também. Ele pode até ser um top da categoria em pouco tempo, mas eu acho que é muito cedo. E como ele é muito novo, ele tem muito espaço para melhorar, para se aperfeiçoar, mas ele pode parar em algum momento de ser só um cara mediano, sabe? O que eu dou de vantagem pro Tomias nesse caso é que, ao contrário do Charles, que foi jogado aos leões algumas vezes, tipo aquela luta com o Cub Swanson, o Tomias tem a simpatia do Dana White, né, cara? O Dana White, a gente até comentou aqui, tem cara que tem 6 anos só no UFC, o Dana White tem que perguntar o nome na hora de cumprimentar, porque não sabe quem é. E o Tomias, ele tava conversando com o Mike Tyson e falou assim, porra, você conhece esse moleque? Ele é muito bom. E os dois conversaram, então, certamente o UFC vai querer fazer que ele percorra o caminho correto. Ao contrário de outros caras que a gente esperava muito, tipo o Eric, o Charles, né, o Eric Silva, que acabaram fazendo um caminho assim, gerenciamento de carreira péssimo, talvez por isso também. Então, certamente ele vai ter suporte. Eu não tenho dúvida de que ele conta com a simpatia, né, do UFC e que por isso pode ser um trunfo muito grande para ele, para não pegar ninguém errado, vamos dizer assim, né? Mas, por favor, Bruno. Esse é um aspecto muito importante que você falou, né, Lucas? Essa questão de ser jogado aos leões, né? Porque o Charles do Bronx, você pega o Charles do Bronx, parece que ele tem 40 anos de idade, né? Que ele você faz um tempão, veterano, mas ele tem 25 anos, né? E eu tô lembrando, você falou da luta com o Cub Swanson, mas isso foi depois de ele descer pros penas, verdade. né? Quando ele tava nos leves, eu jogava ele contra o Jim Miller. Jim Miller que é um cara também que ficou um tempo... Agora o Jim Miller a carreira dele deu uma altos e baixos ali, mas ganhou, né, no último sábado contra o Danny Castillo, mas... na época, né, em 2010, a luta foi no final de 2010, mas naquela fase era um cara que só tinha perdido pro Ben Henderson, pro Gray Maynard, e pro Frank Edgar, se não me engano. São caras de ponto, assim, era um cara super cascudo, né, não era uma boa pro Charles fazer essa luta. Depois pegou o Cerrone também, né, justo quando teve essa fusão do EC com o UFC, então ele foi jogado aos leões muito cedo. Eu acho que esse é um aspecto que o Tominhas precisa ter muito cuidado, né, de não ser jogado aos leões muito cedo, de repente a próxima luta já coloca... A pessoa coloca ele contra o Dominic Cruz, por exemplo, sabe? Se ele ganhar, ele ganha na loteria, mas você entende? É muito arriscado. Então a gente tem que trabalhar o cara melhor, sabe? Deixar o cara amadurecer um pouco mais pra jogar ele nos leões na hora certa, né? Porque às vezes pode ter só uma chance de mostrar o potencial e perder essa história de ganhar na loteria pode ser a história de ganhar na loteria, talvez não seja tão bom. A gente vê caras que ganham na loteria e perdem o dinheiro todo. O Paulo Thiago ganhou na loteria e perdeu o dinheiro todo. Ele foi jogado contra o Koscheck, poxa, nocauteou o Koscheck, agora toma o Mike Swick, que na época ainda estava numa fase legal. Poxa, venceu o Swick. Pô, esse é o cara. E não foi. Então, às vezes, ganhar na loteria, às vezes, também não é bom negócio. É muito verdade isso aí, viu? Porque é bom a curto prazo, né? Porque daí você cria uma expectativa absurda, né? Porque o Paulo Thiago, que você falou depois, ele lutou contra o John Fitch. Acho que a segunda luta dele no UFC foi contra o John Fitch. No UFC 100. No UFC 100, né? acabou sendo a luta principal do UFC 100, né? Porque não teve tempo de antes, eles jogaram pro final, né? Mas enfim. Aí também uma outra Main event moral, meu filho. A pergunta aqui do Ranilson Aquino, né? Que ele perguntou assim, o único jeito do Barão ganhar do TJ é colocar pressão como o Rafael dos Anjos fez contra o Pettis, não pode deixar o TJ impor o jogo dele. Se o Barão tivesse recursos técnicos e físicos, seria, mas não tem, né? O Barão, ele não tem o recurso técnico para fazer esse tipo de jogo, ele não é rápido para isso, ele não tem o gás para isso. O TJ é muito mais rápido, né? É um cara muito mais difícil de ser pressionado como foi o Pettis, né? O Pettis também se movimenta, mas muito menos do que o TJ. E se você fizer um jogo desse como o Rafael fez, né? O Rafael fez 5 rounds disso, o Barão não ia conseguir fazer isso nunca, sabe? Então pode ser um antídoto pro TJ, mas não pro Barão, porque o Barão não tem, na minha opinião, não tem recurso nenhum de fazer isso, né? Eu concordo também. Pois também. Não, essa o Bruno agora não deixou nada pra gente. Mas foi verdade. E, pessoal, só pra gente passar dessa luta do TJ com o Barão, duas opiniões, assim, só pra gente fechar realmente o arco, e a gente mencionou isso ao longo do programa, mas pra gente fechar o arco aqui rapidamente. Se vocês acham que o Barão vai subir de categoria e quem que vocês acham que vai ser o próximo desafiante ao cinturão? Eu acho que o Barão ainda não sobe. Acho que a nova união... Acredito que ele pode ser o campeão da categoria. E o próximo desafiante, moralmente, deveria ser o Rafael Assunção.
o Bruno até disse do Brian Carey, é uma boa luta para o Barão recomeçar a corrida dele de fato agora, né? Porque para os brasileiros recentemente que perderam os seus títulos, tem uma luta logo de cara pelo cinturão, não foi muito bom. Não foi bom para o Cigano, não foi bom para o Anderson, e não foi bom para o Barão, apesar de aquela luta que não serve de referência nenhuma em Barueri. Acho que ele tem que recomeçar a corrida dele com o Mizugaki, com o Brian Carey. São lutas que, para a gente saber se o Barão tem condição de fazer lutas na categoria. Venceu 2 caras como eles, que estão ali no bolo. Venceu bem, contundente. Então você tá aqui no bolo. Agora vamos recomeçar a corrida. Talvez, na minha opinião, seja o que eu acredito que é o que a Nova União esteja pensando para ele. Assim embaixo, é isso aí. Agora eu fiquei sem nada para acrescentar, né? Não sobe, vai enfrentar um Mizugaki da vida e o próximo a disputar o cinturão vai ser o Rafael. Eu acho que ele vai subir de categoria, acho que ele vai subir para os penas sim. E independente de ele ficar ou não, eu acho que ele vai lutar com gente mais de baixo. Eu não acho que ele vai voltar tão em cima, não. Até poderia voltar, porque foi campeão por muito tempo, mas eu acho que vai pegar alguém fora do top 10, sabe? Não é do ranking? Não, o Mitch ganhou mesmo que ele pegou, tava fora do ranking. Eu não duvido que ele pegue alguém até fora do ranking, ou então alguém tá ali 15º, 14º, porque se colocar ele lá em cima muito de novo, fica sem adversário. E ele tá numa situação assim, cara, ele tá muito longe de uma... Ele pode lutar contra o número 1, número 2 e número 3. Ele tá muito longe de uma nova disputa de cinturão, né? Ele teve 3 bilhetes aí de loteria em um ano, né? Teve a primeira luta, que na verdade era dele, né? Então, 2. Depois teve aquele que ele perdeu porque ele não bateu o peso, aquilo, pô. Se o UFC pudesse, ele não disputasse o cinturão de novo. E aí ele... Mas acabou que o cenário favoreceu, ele voltou, aí foi a vez do TJ machucar, agora lutou de novo... Perdeu de maneira dominante, e principalmente se o TJ continuar campeão, eu não vejo futuro para ele assim, disputando o título nos próximos anos. Então, de qualquer jeito, eu acho que ele voltaria bem mais para trás na fila, e para ele às vezes é bom, para reconstruir a confiança dele. Mas eu acho que ele vai subir sim para os penas, e que o Rafael, isso aí, que o Rafael vai ser o próximo desafiante, eu acho que é quase lugar comum, é quase certeza. E uma coisa, se o Dominic Cruz não voltar... Rapaz, a gente pode ter o Brian Carey disputando o cinturão, viu? Não duvido, não. No futuro. Quem diria, né? Imagina a Misha não sendo campeã e o Brian Carey campeão do UFC. Eu acho que é o dia de parar o mundo, sabe? Para o mundo. Não, mas é que tá. Eu entendo sua linha de raciocínio, mas comparando com a situação do Cigano, que é bem parecida com essa, numa categoria que é bem mais pobre de talento que a de pesos pesados, o Cigano estava na boca para disputar o cinturão novo, sabe? Se o Velasquez ganha do Verdun, Cara, mas é que eu acho. Eu acho primeiro que eu acho pesado uma das categorias mais pobres do UFC, principalmente para fazer desafiante. Mas não é só isso. Se o Velasquez ganha do Cigano, o UFC tava no sal, porque não tinha o que fazer. Não dá para casar Velasquez e Cigano 4. Sabe, senão eles iam lutar todo ano. E essa luta não ia acontecer. O Cigano, ele ganhou o maior continue da carreira dele com essa vitória do Verdun, porque agora ele pode disputar o cinturão de novo sem ser... E o UFC, eu acho que não é que o UFC, né? O Joe Silva não vai cometer, entre aspas, esse erro de novo. De trazer um cara só porque ele é de alto nível, puxar ele já lá pra cima da fila de novo, porque senão ele fica ali mesmo no limbo. Fica nesse lugar do Ryan Faber, que fica sem adversário. A não ser que ele perca. E aí, assim, é difícil imaginar o Barão perdendo... não é difícil imaginar, mas assim, é difícil imaginar que ele vai perder de forma contundente também para todo mundo ali do top 5. Na verdade, ele até seria, vou dizer, se não for favorito, entra em igualdade de condição com todo mundo. Então caras que ele já ganhou, inclusive. Então, tem toda essa situação. Eu acho mais difícil por causa disso. Mas eu não acho impossível, eles podem até fazer. Mas eu não acho que é o caminho natural, não. O caminho natural é, sabe, fazer ele reconstruir de novo lá de baixo, até para evitar esse choque. É desgastante, né, para a organização. Imagina tem essa luta com o Rafael, tem a luta com o Dominic Cruz, de repente já tá o Barão lá de novo. Porque ele impediu o Brian Carey de chegar, impediu o Aljamain Sterling de chegar. Eu acho que eles não vão fazer isso. Só pra deixar claro, né? Qual que é eu acho que a diferença do caso Cigano basicamente seria essa. Tá, eu tô tentando pensar qual
desafiante. Eu tô esquecendo que o Barão foi campeão em algum momento da carreira dele, que perdeu a luta e na luta sequente pegou um cara sem ranking. Acho que são muito raros, viu? Estou dizendo, acho porque eu estou falando sem nenhuma informação, estou puxando só pela memória. E eu estou falando, e assim, porque não é como a luta do Barão em Barueri, que foi quase que um acidente, sabe? Caiu lá porque caiu. E porque teve a questão do peso dele, etc. Acho que desde que criaram o ranking não teve isso, não. Então, acho pouco provável, sabe? Acho pouquíssimo provável. Então, não aconteceu, mas não quer dizer que seja errado, sabe? Assim, não aconteceu porque não teve, porque era um campeão, assim, é difícil um campeão chegar. Quem teve numa situação parecida com o Barão foi o Cigano. E o Cigano ele não pegou porque, no pesado, se ele for pegar cara fora do ranking, capaz da comissão atlética nem autorizar a luta, porque é homicídio. Então, ele não sei, sabe? Eu acho que é um pouco diferente também. O Bruno parece que quer falar alguma coisa, né, Bruno? Não, acho que era mais isso mesmo. Assim, a questão sobre o Barão subir agora, eu só fico pensando se o tal do lance psicológico, né? Se não é uma boa, de repente, o Barão fazer mais uma luta nos galos, pega sei lá, um cara que nem tá ranqueado, um cara que tá lá embaixo, ganha, sabe? Pra não subir com derrota pra categoria de cima. Porque se ele já sobe, já perde, entendeu? Às vezes pode ter esse fator também, sabe? Da vitória para efeitos psicológicos, né? Enfim, e falando mesmo. E só uma última, eu falei que era o fechar o arco, mas tem uma curiosidade até pessoal minha, acho que o pessoal também comentou alguma coisa do tipo. Aí vamos tirar Chad Mendes, né, Conor McGregor, esses caras também são outro nível, né? Mas logo de cara, assim, se você for pegar, vocês acham que o Barão não seria favorito contra o Charles do Bronx, Nick Lentz, que são caras que estão no top 10? Vocês acham que ele não seria favorito contra esses nomes? Eu, particularmente, eu colocaria ele como favorito contra esses aí. Acho que faria uma luta. Eu acho que ele começaria a ter uma vida mais difícil, fazer luta igual, contra Ricardo Lamas, Max Holloway, que já são caras que já estão ali no top 5. Né? Inclusive o Lamas, alguém, não sei quem foi, fez uma observação boa. Que talvez o Lamas, apesar de ser um excelente lutador, poderia ter dificuldades com o Barão no matchup, porque o Barão tem uma defesa de queda melhor do que a do Aldo, né? Percentualmente. E o Lamas não conseguiu quedar o Aldo. Talvez ele sofresse com isso também. É claro que a mobilidade menor do Barão poderia ser um empecilho para ele nessa luta. Mas dificilmente você ia ver o Lamas quedando o Barão, desculpa, e ficando ali por cima, igual ele gosta de fazer. E acho complicado. Então, eu não sei, talvez ele chegasse até com boas chances. É claro que tem que ver como que ele vai chegar, o psicológico principalmente, se ele vai chegar abatido, se ele vai chegar animado, enfim. Mas eu acho que ele, do top 7 ali pra baixo, eu acho que ele seria favorito contra quase todo mundo, né? Não teria ninguém que seria franco favorito contra ele, não. Eu também acho, né? Você pega ali eu acho que o Barão hoje, né? Primeiro a gente tem que ver como é que seria a versão Barão 66 quilos, né? Porque tem muito tempo que ele não luta assim, né? Tem muito tempo, né? Às vezes lógico que ele vai cortar muito menos peso, pode mudar o gás dele, às vezes a velocidade, às vezes a categoria de cima, ele não vai ser tão lento como ele é nos galos e tal. Mas eu acho que hoje eu colocaria como favorito contra o Barão o Aldo, né? O Aldo, né? Não precisa nem falar, McGregor, Chad Mendes, Frank Edgar, o Max Holloway, né? Que é o nome, mas também por questão de jogo, também acho que você poderia ser chato pro Barão. Mas tirando isso, eu acho que dá jogo contra todo mundo. Assim, não sei se estou esquecendo de alguém, mas eu acho que, tirando isso, né? Eu acho que dá jogo sim contra contra o Nick Lentz, o Charles do Bronx também acho que dá jogo, né? O Charles do Bronx está evoluindo bastante na trocação, mas acho que o Barão ainda seria favorito, né? Dennis Bermudes, né? Dennis Bermudes também, o Jeremy Stephens poderia ser uma luta até interessante, assim, sabe? Se fazer contra o Barão. É um cara que desceu dos leves contra um cara que está subindo dos galos, né? Poderia ser interessante. É um cara que está deixando de ser campeão, e eu vou falar de novo isso, apesar de ninguém, acho que ter muita certeza disso, um campeão dominante que é tido como o melhor peso por peso do mundo, para se contentar em ser top 7 na categoria de cima, sabe? Mas é o primeiro passo, né? Eu acho que é o primeiro passo. Lógico que ele não precisa ficar preso a isso, mas poderia ser até um erro, como foi, cara, como mostrou ter sido um erro dele voltar direto pro Dillashaw. O Barão nitidamente não estava preparado para fazer essa luta. E ele deu sorte que essa luta não foi em setembro do ano passado, que se fosse o Varey capaz de ser maior. Sim, eu também acho, sabe? Eu acho mais. Ele não estava, cara.
Não deu tempo ele se reinventar. Não, eu também acho, mas eu acho que se ele ficar onde ele tá, ele é mais top 7 no peso galo, sabe? Então, ele vai subir para andar para trás, ele vai subir acreditando que ele vai sofrer menos para bater o assim, peso. E aí a gente vai colocar a maior culpa do rendimento ruim dele no peso, e não é o peso. Não, mas não é só isso, não. Pera aí, calma. Não é só isso, é que ele não vai subir para andar para trás, porque ele tá indo para um lugar que ele nunca teve. Ele tá indo explorar a categoria nova. Andando para trás no ranking. Eu tô falando andar para trás no ranking. Às vezes, para um cara que já foi, para um cara que não vai chegar em lugar nenhum no Galo, porque ele não vai disputar cinturão agora. Sem chance. Sem chance. Se todo mundo tiver um problema, ele não vai disputar de novo. Isso aí, pra ele, assim, agora, até, sei lá, quantos anos pra frente, não tem chance dele disputar cinturão. Então ali, ele tem um limite. O limite dele é claro, ele não vai passar daquilo ali. No Pena, é claro que a gente projeta que ele vai chegar como um potencial top 5, top 6. Mas ele tem margem pra crescimento. Ele não sabe, ele nunca lutou contra um cara, pelo menos não no UFC, mas nunca lutou contra um cara como o Nick Lentz no UFC. Ele tá indo fazer coisas novas. Então, é um novo horizonte que tá abrindo pra ele. Se ele for ficar, aqui eu sou quinto, eu acho que ele estaria ficando. Quer dizer, eu acho que ele. É uma opinião minha, mas eu acho que ele estaria se contentando se ele ficasse nos Galos. Porque ali ele tem um teto, cara. O teto nítido, ele não vai passar. E se ele ficar no Galo, ele não vai lutar contra contender. Porque senão ele vai segurar os caras. Ele vai ser um John Fitch da vida, sabe? Não tô comparando estilo, não tô comparando nada, mas assim, o John Fitch era um cara que não deixava ninguém chegar. E não só ele, mas tem muita gente que é assim, o cara não chega no cinturão, mas também não deixa o pessoal subir. E aí acho que ele estaria, sabe, ficando nos Galos. Por isso que eu acho que vai acabar pesando um pouco esse cenário. Eu acho que a Nova União não quer que o Barão vire um gatekeeper, sabe? Eles querem que ele tenha, pelo menos, nem que ele perca, que ele ganhe, que ele vire um lutador que não tenha aquela invencibilidade, aquela aura de invencível, mas que faça uma trajetória, mas que tenha margem para crescimento. Porque nos Galos agora, pelo menos assim, eu não vejo antes de 2017, quem sabe até metade de 2017, eu não vejo chance para ele, cara, voltar. Seria muito assim, só se for uma cagada muito grande de dar tudo certo e todo mundo começar a machucar e ele ganhar umas 3 lutas e, sabe, é muito difícil imaginar isso. E a categoria tá com gente que tá chegando, que nunca teve chance. Ele e o TJ, basicamente eles seguraram essa categoria desde maio do ano passado. Eles monopolizaram, porque o Joe Soto, se você for olhar, ele furou a fila, né? Então aquilo ali, o Joe Soto não conta. O Joe Soto tem a mesma coisa de segurar a categoria, porque quem deveria estar lutando não tava. Então, os dois seguraram muito tempo, e isso pesa. Isso pesa muito na decisão. Eu, só assim, né, passando a limpo, eu acho isso. Eu não acho que ele estaria se contentando com pouco. Ele estaria indo para um lugar onde ele ia ter. Ele tem a chance de voltar para os Galos, né? O Brad Pickett desceu e subiu. O rapaz lá do cabelo vermelho, o Scott Jorgensen, ele desceu e subiu. Tem gente que sobe e desce também, né? Muita gente muda de divisão e fala, não deu certo. Às vezes ele volta. Mas eu, particularmente, não vejo muito assim. Não vejo mágica, não vejo pra onde ir, sabe? Não acho que ele vai virar top 3 dos Galos e não vai poder passar disso nunca. Enfim, né? É o jeito que eu vejo a situação dele. Eu também acho, mas eu espero que a própria Nova União pense igual, né? Eu não estou tão convencido disso. Isso aí também é uma coisa, né? Talvez a diferença também possa residir aí, né? Não tô dizendo assim, eu tô apontando um cenário que eu acho possível, mas também colocando um pouco do que eu acredito ser o melhor, né? Não necessariamente é o que é a Nova União. Talvez você pensar, tentando pensar com a cabeça da Nova União, possa sair uma coisa diferente. Isso é verdade. E, pessoal, a gente já tá aqui há um bom tempo falando de Barões de Dillashaw, é um hangout sobre o UFC On Fox 16, teve Miesha Tate, eu não aceito a gente terminar sem falar da Miesha Tate, né? Então a gente tem que falar dela, nem que seja um pouquinho. Vocês conseguiram prestar atenção na luta? Sim. Uma luta legal, né? A Jessica Ai, eu achava que era uma escada perfeita pra Miesha sem dar muito susto. E ela deu um sustozinho lá no primeiro round, né? Mas a gente falou tanto de evolução. Acho que a Miesha vem me surpreendendo positivamente além dos atributos físicos, o que é bem legal, sabe?
É uma pena para ela e uma pena para o mundo que a Honda seja tão dominante como ela é. Mas que ela tenha evoluído, que tenha se tornado uma lutadora melhor da luta, desde aquela luta dela contra a Cat Zingano especificamente, é uma lutadora melhor, mas que ainda está longe de fazer frente à Honda. Assim, A Honda mesmo melhorou mais do que a Misha nesse intervalo, né? E o que me preocupa muito é que, ao que tudo indica, a fila já vai para sua terceira volta e a Tracy Borger está lá no Invicta esperando alguém fazer alguma luta para ela no UFC, sabe? A Misha vai lutar contra a Honda de novo. Acho que a Beth seria a maior zebra da história do MMA, provavelmente, o que seria muito legal, eu não vou mentir para vocês, mas acho improvável de acontecer. E aí a Honda vencendo, a fila já vai para a terceira volta. E aí vai ficar chato, porque depois da Misha, quem, sabe? Holly Holm. A sorte do UFC é que pelo menos pintou a Holly Holm. Cara, a Holly pode vender a luta. Eu acho que ela não tem a menor condição de fazer frente. Não tem a menor condição. Acho que, e vou dizer, posso estar cometendo um erro tremendo, assim. Acho que ela seria a adversária mais fácil da Honda no UFC. Ah, não, aí eu não acho não, porque, pô, a Cat Zingano caprichou, né? A Cat Zingano é uma adversária de filme, mas a Cat Zingano fez, pô, vocês estão familiarizados, eu não sei se todo mundo tá assistindo, tá, mas vocês lembram daquela do André Rizek, antes do Brasil e Alemanha? Joga como o Brasil, né? Joga como o Brasil, bota o Bernard, vai pra cima da Alemanha, não sei o quê. Pô, alguém falou isso com a Cat Zingano, falou, vai Cat, vai pra cima, joga como o Cat, vai dar certo. Pô, isso é o 7-1, né? Foi isso que aconteceu, porque foi a estratégia mais, assim, deprimentes que eu já vi. Não, mas aí mas a Holly Holm, pô, ela tá com o psicológico, eu acho que o psicológico dela é que tá pesando muito, né? Ela não tá soltando o jogo. Porque o que a Honda tem de lastro de judô, ela tem de boxe. Ela tem muito boxe. E aí ela tem um treinador de kickboxing muito bom, que é o Winkle John, né? Então elas têm, assim, seriam um matchup interessante, assim, de duas exímias atletas em uma modalidade, e aí o que ia pesar muito é a capacidade de misturar, e aí a Honda dá de 1000, né, na Holly Holm, e inclusive a trocação da Honda é bem melhor do que o chão, ou do que as quedas da Holly Holm, mas pelo menos é um nome, né, eu acho que já, o que favorece um pouco é que já é um nome para se pensar, porque se não fosse ela, cara, ia ter zero, ia ter ninguém, né, pra lutar contra a Ronda depois da Beth/Misha. A sorte da categoria é que a Honda vai fazer um filme agora e deve dar um tempo para alguma coisa acontecer, sabe? Acho difícil de acontecer alguma coisa considerável, acho difícil da Cyborg baixar, acho difícil da Holly chegar fazendo lutas empolgantes, lutas que nos deem a mínima esperança de acontecer alguma coisa. E hoje, eu tô falando isso hoje, pode ser que a Holly tenha evolução, e eu não sei se isso naturalmente pode mudar, mas hoje a Holly Holm provavelmente seria tecnicamente mais fácil para a Honda, e é diferente da Cat Zingano. A Cat Zingano tinha um jogo para tentar dificultar a luta, sabe? Só que ela fez errado, ela não conseguiu aplicar o jogo corretamente. A Alex Davis não tinha nenhuma esperança também, sabe? E foi o que foi. Então, acho que a categoria está caindo numa situação extremamente monótona. Ô Bruno, durante a luta, eu estava batendo um papo no Twitter com a Lauren Murphy, que é lutadora do UFC. Inclusive, recomendo, viu, pessoal, seguir ela no Twitter, que são alguns tweets bastante engraçados. Ela e a... Como é que chama aquela menina do TUF 20? Angela Overkill, né? Angela Overkill, sei lá. Eu não lembro o nome, eu lembro que o apelido dela é Overkill. É uma moreninha do cabelinho Black Power. É Angela alguma coisa. Acho que é Angela Hill, alguma coisa assim. Que aí o apelido dela é Overkill, alguma coisa. As duas são muito boas no Twitter. Estilo Tim Kennedy. Pra quem segue lutadores no Twitter e gosta desse pessoal que
tem uma análise, enfim, interessante. Você vê que é uma pessoa que tem uma visão um pouco mais ampla, né? Analisa bem luta, mas também tem uma veia cômica e tal. Pô, o Tim Kennedy, pra mim, é disparado melhor, né? Eu lembro quando ele tava tentando pegar aquela luta com... Na verdade, ele ficou sem adversário no Fight for the Troops, né? Que o Lyoto foi puxado pra Inglaterra. E aí ele começou a pedir luta com todo mundo. Ele chegou, Shogun, aqui, vamos fazer essa... Aqui, ó, eu prometo que eu não vou te pressionar muito e não vou acabar com seu gás. A gente não vai preocupar com peso, não. Pode lutar do jeito que você quiser. Aí chegou pro... Não sei se foi pro Anderson, não, que o Anderson naquela época não tinha lutado. Ele falou que eu não vou te chutar na perna, alguma coisa assim, não lembro como é que foi. E aí eu sei que o mais engraçado foi que depois de tentar todo mundo e não conseguir, ele foi e postou uma foto dele vestido de borboleta, com uma roupa do exército, porque ele é militar, de short curto, e uma, sei lá, vestido de mulher no teatro, e aí postou assim, sério, gente, vocês estão com medo desse cara? Pelo amor de Deus, vocês são ridículos e tal. Pô, o cara é sensacional. E a Angela e principalmente a Laurie Murphy, né, também são muito boas. Então eu recomendo vocês seguirem no Twitter. Eu tava batendo um papo com a Laurie Murphy no Twitter, e ela tava falando sobre a luta da Misha, né, falando que, pô, eu ainda brinquei com ela e falei assim, por favor, Laurie, você podia dar a sua opinião sobre o fato da Misha Tate defender tantos golpes com a cara, que é uma coisa inédita e tal. E ela foi em Rio e falou assim, olha, tem gente que fala, né, ela chamou ela de slow starter, né, que é pessoa que começa um pouco devagar e vai engrenando, e falou que tem gente que às vezes precisa apanhar um pouco para poder entrar no clima. O Maldonado fala isso, né? Só depois que ele sangra que ele começa a lutar. É claro que a Misha não é o Maldonado, né? Pô, Maldonado, você também não, né, Maldonado? Ai não, né, Maldonado? Me ajuda. Mas ela parece que tem um pouco disso, né? Ela começa muito devagar, cara. Ela começa, assim, quase parando. E ela tomou um calor desnecessário. E no terceiro round, ela mostrou realmente a trocação dela, que tá bem evoluída. Ela treinou muito com a Duda Yankovic, né? Se preparando para essa luta. Ajudou ela um pouco no wrestling e a Duda no boxe. Mostrou essa evolução, mas só do meio pra frente. O início de luta dela... Cara, a minha noiva, ela luta kickbox também, e a gente tava assistindo a luta, ela falou assim, cara, a gente não pode chutar, dá vergonha de ver aquela mulher chutando e falar que ela é profissional, porque assim, o chute dela é brincadeira, tanto que é ruim mesmo, é ruim, não tem assim, tem que ser igual a Honda, não sei chutar, eu não chuto, porque ela envergonha mesmo o mundo, o planeta chutando daquele jeito. Então, como é que você vê isso, Bruno, você acha que essa característica da Misha... Antes de qualquer coisa, pessoal dos comentários, eu vou começar a rir aqui, sabe? Tem a Musa Tate gata, a história do Bispo com as mãos de travesseiro. Por favor, parem com isso, porque senão eu não vou conseguir continuar. Mas não, essa do Bisping com o mão de travesseiro do Tim Kennedy foi muito boa. Eu até lembrei dessa de uma que o Tim Kennedy fez quando ele foi lutar com o Rafael Sapo, né? Rafael Natal. Aí ele fez uma entrevista falsa lá, falando, como é que você vai lutar contra o Rafael Natal e tal? Eu falei, não, é muito bom lutar contra ele e tal, um cara que já ganhou Roland Garros várias vezes, é um cara de topo. O cara, não, peraí, você vai lutar contra o Rafael Natal, não contra o Rafael Nadal. Ele, putz, não sei o que, droga. O cara é figuraça, mas enfim. Não, de quem ele evita. Agora falando sobre a luta, né, vou falar sobre o que realmente mostra mais sério, né? Eu acho que assim, a Misha Tate ela conseguiu impor o jogo dela porque acho que ela demorou um pouco para achar o tempo, né? A forma como as brechas da Jessica, porque a Jessica tem um boxe melhor, né? Ela tem um retrospecto melhor no boxe e estava conseguindo aplicar isso com bastante facilidade no começo, né? Ela estava dominando, tem entrevistas melhores também, assim, diga aquela que ela disse que estava procurando um namorado. Putz, isso já tem um tempinho, mas a gente não esquece, né? Mas e quem esquece, Bruno? Mas ela tava indo bem, sabe? Só que daí, a partir do momento que ela começou a apresentar mais brechas, né? Principalmente assim, acho que ela não conseguia, quando a Misha Tate atacava caminhando pra frente, ela não se defendia muito bem, e tomou ali uma e acho que acabou a confiança dela indo pro espaço, sabe? Acho que isso foi uma coisa que fez bastante diferença. Ela conseguiu achar o tempo dela bem, conseguiu ganhar confiança, né? Porque no começo acho que a Misha Tate estava até meio com medo, assim, de se expor muito, porque não estava dando certo para ela, não estava sendo jogo para ela, tava tomando muitos golpes, assim, no começo do primeiro round ela apanhou bastante, mas depois ela conseguiu achar bem ali, começou a ficar confiante, acertou os melhores socos, ou seja, ela derrubou, no primeiro round foi um knockdown limpo, assim, né? Ela caiu até meio mole. No segundo round não foi exatamente o knockdown, mas foi o knockdown, foi uma coisa meio estranha, ela bateu, caiu e caiu ainda meio grogue com o golpe. No terceiro foi uma queda também, que já foi fruto do desgaste dos dois primeiros rounds. Mas foi uma boa luta, assim, eu gostei. Foi até surpreendente, assim, porque eu achei que a Misha Tate, mais uma vez, ela tá conseguindo reverter uma luta que não... Nesse caso ela não estava em tantos apuros assim, mas
ela conseguiu reverter uma luta que não estava fácil para ela, assim como aconteceu contra a Sarah McMahon, né, que foi uma luta muito boa. E ela tá se posicionando aí de novo, né? A gente tava até falando que o Barão não vai lutar porque perdeu 2 vezes pro campeão, mas pelo visto, na categoria feminina dos galos, isso vai se aplicar por pura falta de opção também, né? Porque... Mas elas lutaram a primeira vez no Strike Force também, né? Tem isso, acho que faz uma... E ela, na época, a Misha era campeã, então acho que isso também acaba fazendo uma diferença. O Barão era o campeão também, né? Não, eu digo assim, eu sei, ela perdeu o cinturão pra Ronda, mas em outra organização, e aí elas fizeram a primeira luta com a Ronda campeã no UFC. Acho que isso aí também acaba pesando um pouco. Mas como é que isso podia, cara? Se a Misha começar desse jeito contra a Ronda, você não tem medo, não, dela tomar um sacode em 1 minuto? Não tem a menor chance, assim, porque o forte dela, como você falou, na trocação dela ainda. Ela tá trabalhando nisso, ela conseguiu até botar isso em prática bem na última luta, mas o forte dela é o chão, e o forte dela a gente viu que ela não consegue fazer frente com a Ronda, sabe? A gente viu a revanche, como é que foi. A Misha Tate foi... Ela sobreviveu, né? A única coisa que ela fez foi sobreviver. Durou 3 rounds, foi a primeira, mas ela sobreviveu ali. Foi modo de sobrevivência total, né? Então, é difícil, não vai fazer frente mesmo. Se um dia alguém precisar de definição de sobrevivência, a gente pode pegar o vídeo do Nick Fanning lá no surf e a Tate contra a Ronda são os melhores exemplos de como se definir sobrevivência. Dicionário audiovisual, é verdade. Mas essa luta vai acontecer, né? Ou contra a Ronda. Talvez, se der uma bamba e a Beth ganhar da Ronda, né? Uma zebraça, talvez não de cara, porque aí a Ronda tem revanche imediata, né? Eu imagino. Mas, enfim, se por acaso a Ronda ganhar, que é o mais provável, inclusive, aí a gente teria Misha Tate e Ronda Rousey 3, eu acredito, talvez até no evento fim do ano já. Se mesmo a Ronda fazendo esse filme aí agora, acho que dá pra ela lutar no fim do ano, se não, no primeiro já do ano que vem. Até pra ela não ficar numa janela ruim, porque assim, se tem uma pessoa que é 100% de certeza que vai estar no UFC 200 é a Ronda Rousey. Isso aí você pode esquecer que ela o Dana White pode faltar, mas ela não falta, né? Então, isso aí até pra dar uma janela legal, né? Ela não pode lutar muito em cima, porque julho do ano que vem tem o UFC 200. E, pelo menos eu tenho praticamente certeza que ela vai estar escalada. Já que a gente falou de Ronda, galera, pra gente passar assim, a régua no Hangout Super Lutas, nosso último assunto da pauta, o UFC 190. No próximo sábado, chegou rápido, né, cara? Foi anunciado aí já há algum tempo, mas chegou bastante rápido. Acho que também a gente teve uma série boa aí de eventos e de pay-per-views. Esse mês de julho foi cabreiro, hein? Foi puxado, né? Evento todo santo dia. E aí passou rapidinho, chegou já... pay-per-view no Rio, primeira vez que o Brasil recebe uma campeã, né, não brasileira, ou campeão não brasileiro, defendendo seu cinturão em solo brasileiro. Se eu não me engano, a terceira vez que um campeão americano defende seu título longe de casa, e é a quarta vez na história do UFC que 2 atletas invictos disputam o cinturão, a terceira com a Ronda. Ela é a maior exterminadora de invictos, né, do UFC. A primeira vez foi Rashai Evans e Lyoto Machida. Depois já foi a Ronda contra... Aí foi Sarah McMahon, a Kat Zingano, e agora a Beth tá em 75% das vezes que um campeão invicto defendeu seu cinturão contra um desafiante invicto, a Ronda tava na parada. Vocês têm alguma esperança aí de que possa dar uma zebraça? Ou vocês acham que esse evento vai valer mais pelo simbolismo de ter a Ronda aqui, da Beth também ter conseguido... Cara, isso aí eu acho que a gente tem que falar também, né? Não é desculpa de conversa de perdedor, etc. Não. Independente do que acontecer, cara, a Beth, acho que ela já tem assim, a façanha dela. Ela começou no MMA há 3 anos. Né? Ela conseguir chegar a fazer uma luta dessa grandeza, trazer a Ronda pro Brasil atrás dela. Então a gente já tem que dar muito crédito a partir daí. Eu não tô falando... sabe, pra já dar desculpa, por causa, não tem nada a ver isso. Acho que a gente tem que valorizar também muito o feito dela, que se essa luta tá rolando, é óbvio também, ela tem muita parcela de responsabilidade nisso. Ela tem a maior parcela de responsabilidade, e se muita gente bate palma pro McGregor, tem que bater palma pra Beth também. Ela conseguiu essa luta. Ela colocou na cabeça dela que ela faria essa luta, e ela acredita, e por mais que talvez ela seja a única pessoa, ela acredita de verdade que ela pode vencer a Ronda. Eu torço para que ela consiga fazer luta, sabe? Ela continua no MMA há 3 anos, tem muita confiança, confia muito nela. E zebras,
acontece. Acho que a Beth cometeu um erro. E que eu lamento muito que ela tenha cometido esse erro, porque eu estava começando a olhar com um olhar de será, que foi quando ela atacou o problema da Honda com o pai dela e voltou atrás. Você quer assumir o papel de vilão, e não é porque o brasileiro só gosta de gente bonzinho, porque a gente sabe que não é assim. O Palácio do Planalto diz muito isso. Desculpa o adentro, mas se ela quer fazer o papel de vilã, ela tem que seguir o papel de vilã até o fim. Ela tem que ser a pessoa ruim até o fim. Ela entrou na cabeça da Honda, ela fez a Honda pirar por um momento. Nem a Misha Tate conseguiu isso. Nem quando a Misha Tate entrou na casa do Tuff sem a Honda saber, a Honda pirou daquele jeito, sabe? Então, se ela conseguiu mexer com a Honda, ela tinha que insistir nisso o tempo inteiro. Ela não tem que dar o tapa e falar, não foi bem assim. Foi assim sim e vai ser assim com você também, sabe? Não é ilegal, não é nem imoral, porque é um processo de promoção. Você pode até pedir desculpas na coletiva pós-evento, falar que foi mal interpretada e etc. Mas era a chance da vida dela, assim, sabe? E, infelizmente, eu acho que ela foi pesado e eu acho que ela sentiu isso e ela não quis segurar essa onda, sabe? Eu acho que... Eu sempre... Assim, a gente... Cara, isso são duas coisas diferentes. Aqui agora, quem tá falando é o jornalista. A gente sempre trabalha nisso, porque foi uma coisa que rendeu muito o assunto. O pessoal procura e tal. Mas eu, sinceramente, acho que foi um honest mistake da Beth. Eu acho que ela não quis falar. Ela falou, tipo, sabe, não se mata depois. É uma coisa, sabe, eu não acho que ela tinha uma referência. Ela podia até saber, mas assim, ela não. Eu não vejo como se tivesse sido uma coisa intencional. Falar, vou falar o negócio de se matar aqui, porque eu não acredito nisso. Mas aí, assim, o que eu tô dizendo, é uma questão pessoal e eu, pessoa, não acredito. E aí eu acho que foi onde ela e o que acontece que é mais curioso é o seguinte. É que, ao passo também que você tem a sua opinião que é desse sentido, eu vi muita gente, mesmo depois ela se retratando e falando, principalmente nos Estados Unidos, que não aceita. Mas talvez por não conhecer ela bem, enfim, não saber. Eu tenho, assim, quase absoluta convicção. E como ela não queria falar isso, a gente tem que admitir que foi um erro, porque ela é uma lutadora que está indo fazer uma disputa de cinturão, e se ela não quer falar uma coisa para ser mal interpretada, ela tem que saber melhor onde que ela está pisando, né? Ela poderia receber informações sobre a vida, sobre assuntos relacionados à adversária, ou então ter alguma assessoria, enfim, algum tipo de assessoria que fizesse isso. Então, de toda forma, não isenta ela de culpa, né? É um erro, ela tem que ser responsabilizada, mas eu tô no time dos que acredita piamente, sabe? Até assim, por já ter falado com ela algumas vezes, enfim, eu acredito que ela não falou isso. Mas é que tá, Lucas, mesmo não falou isso sem querendo querer, falar, sem maldade, sem saber e tal, se você entrou na cabeça da sua adversária, poxa, sabe, não volta atrás, sabe? Você tá lutando com a melhor lutadora do mundo, é o tipo se ela não tiver morta e esticada no chão, você não venceu a luta. Você pode aplicar 48 knockdowns na ronda do primeiro round, que ela pode te finalizar com 10 segundos do segundo round. Então, se você conseguiu quebrar a Honda, que é um atleta muito forte psicologicamente, você tem que insistir, você não pode tirar o pé, mesmo que não seja politicamente correto e que não seja legal. Até porque o politicamente correto é um porra do tamanho do mundo, sabe? Mesmo se ela conseguiu esse caminho sem querer, ou ter essa maldade de atacar o pai, o que eu acho correto, cara, se você atacou, você tá na guerra. Se você não matar, você vai morrer, sabe? Uma coisa que eu acho aí também é o seguinte, é a repercussão que teve, né? Isso aí, eu não tô nem, pelo amor de Deus, em velar. Eu não tenho o menor perfil de patriotada, mas isso é um fato. A maior parte da imprensa de MMA, ela tá nos Estados Unidos. E eles têm, eu não sei lá, um código, enfim, um código moral, né? É um pouco diferente. Cada sociedade tem ali a sua moral, e às vezes isso também não é muito definido, né? Varia muito de esfera e de grupo para cada um. Mas eu lembro quando o Tio Sonnen, por exemplo, fez toda aquela polêmica, o próprio Conor McGregor faz com o Aldo, os caras falam, absurdos, né? E
às vezes é mais bem aceito. No caso da Beth, a repercussão foi muito negativa. E aí até assim, é um ponto pra gente colocar, né? Como é que, pô, agora eu não tô... Olha, eu particularmente, eu gosto de promoção, eu acho legal. Esse caso, se a Beth tivesse, eu não acredito que ela quis, mas se ela tivesse querido falar sobre isso, cara, eu acho, pô, um negócio muito pesado. Eu jamais aceitaria isso. Mas, isso é minha opinião pessoal. Mas chega a ser um pouco surpreendente que a imprensa, principalmente internacional, tenha repercutido isso de forma tão negativa e tenha ficado, como a gente fala, né, dodói, porque, pô, eles, sabe, já cansaram de falar botar panos quentes quando o tio Sony falou um monte de coisa e o Sony vira e fala assim, não, eu não falo, mas o Sony já falou de mulher do Anderson, que ia botar ela pra cozinhar pra ele e fazer isso aí, mas não cara, se pô, chegar pra falar com a sua esposa, manda ela arrumar comida pra boné, assim não, bonitão. Tem uma história que é clássica, e até é bom você tocar nisso, até porque a gente reclama muito da imprensa Pacheco aqui, e não é só aqui. Eu estava vendo por esses dias, eu estava vendo algumas coisas antigas do site. Tem uma matéria, eu não vou falar o jornal para não ser injusto. O dia que o Anderson Silva pirou e xingou o tio Sony na conferência de imprensa, eu estava dando gargalhadas com aqui. Anderson Silva ameaça tio Sony de morte, quando ele falou, eu vou matar ele, eu vou quebrar ele inteiro, sabe? É lógico que não é isso, sabe? É lógico que tem uma linguagem, nesse caso está claro... Ele não vai pegar uma arma e vai matar ele, exatamente. Eu acho que se vai ter gente lá que vai levar para esse lado, vai ter gente aqui também, a gente sabe que a pachecada acontece no mundo inteiro. Eu acho que a Beth não precisava de recuar, sabe? Se vai recuar, você acha que foi mal interpretado? Fala na coletiva de imprensa, sabe? Olha, foi mal interpretada, não foi isso que eu quis dizer, ponto, sabe? Ganhando ou perdendo. Acho que é muito isso, sabe? A Beth que falou uma coisa que tinha um sentido que não é legal. Se você me perguntar se eu faria isso, eu digo que não. Se me perguntar se eu diria para a Beth fazer isso, eu diria que não. Mas já que ela fez e o estrago foi feito, deixa o estrago lá, sabe? Bruno. Não, eu tenho opiniões diferentes, assim, ainda preciso formar minha opinião quanto a isso, porque assim, eu vou na mesma linha que você, Lucas. Eu realmente acho que ela não fez por querer, né? Ela falou ali sem saber, mas também é um erro por ela ter falado sem saber, né? Porque ela sabia onde estava pisando quando falou, espero que você não use drogas de novo, né? Quando ela falou isso. Isso aí eu achei essa associação, até certo ponto, não sei se você ficou com essa impressão. Como ela já tinha falado do lance das drogas, que a Ronda chegou a citar uma vez, eu acho que eles meio que foi forçado um pouco esse lance, sabe, do se matar. Eles acabaram, tipo, colocando tudo no mesmo balaio. E eu não tô defendendo ela, só tô dizendo assim, tentando entender como é. A gente trabalha muito com desconstrução de notícia, enfim. Eu acho que acabou ficando tudo no mesmo balaio, mas até não tem uma associação. No caso das drogas, é muito claro. Ela falou, eu espero que ela não volte a usar drogas de novo. Ou seja, pressupõe que ela sabe, e eu estou falando isso pra você. No caso do Coelho, eu espero que ela não se mate. Não tenho nenhuma relação muito direta. Seria diferente ela falar assim, espero que ela não faça que nem o pai dela. Não faça como o pai, exatamente. Seria uma coisa mais pesada. Exatamente. Agora, sobre esse lance de recuar, de provocação, aí eu tava lembrando até do caso de que o McGregor recuou, né? Não sei se vocês lembram, no começo do ano, quando ele foi enfrentar o Dennis Siver, ele chegou a postar no Instagram dele uma foto dele de frente pro Siver, e ele fez um comentário, tipo, não sei o que lá do nazista, não sei o que, né? Putz, e alemão, tem uma coisa que o alemão odeia, é que isso seja trazido à tona, essa questão do nazismo, que é uma coisa que eles mesmos têm muita vergonha. E demorou, sei lá, 1 hora, o McGregor apagou a notícia e fez um comentário de desculpa ali, né? Acho que os próprios caras que provocam, né, os caras que têm esse costume de provocar, que a Beth nunca foi muito assim, né? Ela começou a desenvolver muito isso pra fazer como o que o Dudu falou, né? Que ela acabou essa luta contra a Ronda, ela conquistou essa luta, né, com esses recursos, né? E foi uma coisa que ela começou a fazer, mas acho que todo cara que provoca, acho que talvez saiba o limite, assim, sabe? Acho que o McGregor atingiu o limite ali e pediu desculpas. Mas eu acho que pra Beth recuar ou não nesse assunto, não sei se vai fazer muita diferença, porque a Ronda já tá puta, né? Ela já fez vídeo chorando, não sei o que, isso continua repercutindo, e essa não foi a única provocação, né? Porque a Beth já venceu duas das das duas das parceiras de treino da Ronda, né? A Jessamine Duke e a Shayna Baszler, né?
enfrentou as duas, fez a provocação, que foi ali que começou, na verdade, todas as provocações, isso foi se desenvolvendo de tal forma que eu acho que hoje essa questão do suicídio, por mais que tenha tido um destaque muito grande, ela acaba se tornando apenas uma provocação entre todas, sabe? Então, de qualquer forma, a Beth já entrou na cabeça da Ronda, entendeu? Ela já tá, a Ronda já tá chateada e já mudou, entendeu? Ela conseguiu o que ela quis. Falando dessa questão do suicídio ou não, ela já conseguiu o que ela quis. E a luta tá aí semana que vem, então acho que isso agora é detalhe, sabe? Acho que a Beth já chegou onde deveria chegar. Ponto. Entendeu? É mais ou menos por aí. Eu vou inverter uma questão que eu não tenho a menor certeza disso. E talvez vocês me ajudem a ter ou não. O Lucas até disse que a Beth faltou um assessoramento. O que não falta para a Ronda são assessores. É claro, e isso muita gente dos Estados Unidos tem essa impressão que o Brasil é um território hostil para quem vem lutar aqui. Acham que o grito de vai morrer de verdade, sabe? Falta um bom senso nisso. Deve ser filme, ficar vendo muito filme do Van Damme e dá nisso, né? Vocês acham que essa distorção dos fatos não pode ter sido para a Ronda criar uma circunstância favorável para ela aqui? Eu não descartaria. Eu não tenho indício nenhum disso, mas eu não descartaria não, porque é um tipo de trabalho que se costuma fazer, inclusive, né, nesse segmento de assessoria de imprensa, enfim, é uma coisa que os assessores, principalmente quando trabalham não só com a imagem, mas também com o gerenciamento de carreira, né, lado a lado, faria muito sentido, e é algo, até acho que alguém perguntou isso, eu acho que não é improvável, viu? Acho que a Beth não vai ter, assim, não vai ser José Aldo e Chad Mendes. Eu acho que vai ter muita gente que vai torcer pra... E não só por causa disso, não. Claro que isso influencia, mas muita gente eu acho que vai pra lá pra torcer pra Ronda, porque ela é uma atração, né, também, por si só. Eu já falei isso aqui 200 vezes, e vou falar 201, é a maior estrela do MMA mundial hoje. O McGregor pode ter vendido 1 milhão de pay-per-views, que pode ter acontecido, cara, o Joe Jones pode ser o maior lutador de todos os tempos, que eu aceito todas essas colocações, mas ninguém tem o alcance fora do MMA que a Ronda tem, de ser conhecida, e principalmente nos Estados Unidos, né, que é o grande parque aí do UFC, ninguém, cara, tá na ESPN, tá na ABC, como a Ronda tá. Ela tem um poder de penetração na sociedade americana muito maior do que o John Jones, do que o Anderson Silva, do que qualquer um. Do que qualquer outro cara, do que Chris Weidman, sabe? Eu vou falar de Demetrius Johnson porque é sacanagem, mas do que todos esses caras. Ela tem muito, a fama dela é muito grande, ela tem menos reticência das pessoas do que outros lutadores de MMA têm, por ranços históricos, né, que a gente que está no meio do esporte sabe muito bem disso. Então, ela é uma estrela como não existe no MMA, não tem par, e isso vai trazer uma atenção. Eu aposto, inclusive, vai ser um dos ganchos, certamente, que eu vou usar para poder falar dessa luta, é isso. Como vai ficar a torcida para essa luta da Ronda, que a gente tá até curioso para ver, né, como é que vai ser a recepção do público brasileiro. Talvez seja o público menos hostil aí da história das disputas de cinturão no Brasil. Isso foi até o Weber Felipe que perguntou, né, sobre isso. Ele acha que, se a gente acha que a torcida vai ser da Ronda, talvez, vou ler certo aqui, vocês acham que talvez a torcida da Ronda possa ser maior do que a torcida da Beth? Eu concordo com tudo isso que vocês falaram, eu tenho até pouco a acrescentar, mas eu estou até lembrando como é que foi a reação do público, né, durante o anúncio da luta, né, que foi feita, o anúncio foi feito no último evento que foi feito no Rio, né, em março, e ali tava meio a meio, assim, né, ali tava muita gente vaiou a Beth, muita gente aplaudiu a Ronda demais. Na noite da luta eu já não sei se o brasileiro vai deixar esse patriotismo de lado, porque é uma coisa que está muito já impregnada assim, na cultura de brasileiro como vê esporte, sabe? Que é o brasileiro contra o mundo, sabe? A forma do brasileiro ganhar do primeiro mundo, dos opressores, dos americanos, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Eu não sei se isso pode se repetir na luta, assim, né? Apesar de que o brasileiro também gosta de se apegar ao bom moço, assim, sabe? De não torce pelo vilão, sabe? E a Beth, nesse caso, estaria fazendo o papel de vilã, então... mas eu acho que talvez possa ser meio a meio, mas eu acho que a Beth ainda assim vai ter maior torcida. Vai dar fatal error, né, cara? 4-0-4, porque vai ser
o patriotismo, né, o que a gente fala, o pachequismo, contra também aquele lado meio colono, né, aquela coisa de admirar tudo que vem de fora, de idolatrar às vezes as estrelas que são americanas, que são da Europa, que são de países que têm uma influência cultural um pouco maior, aí vai dar erro fatal, não vai dar tela azul do Windows, não vai saber o que fazer. Meu Deus, o que eu faço? O que vai acontecer nessa semana de tentativa de construção da imagem da Beth, a gente até falou no início que o TJ Dillashaw, depois que foi campeão, construiu uma câmera hiperbárica na casa dele. Pô, legal pra caramba. O Barão, quando foi campeão, comprou uma casa para a família dele, sabe? Alguém de sã consciência vai dizer que o Barão foi errado e que o TJ foi certo, que o Barão tinha que investir na carreira dele, como o Dillashaw fez, e o Barão foi pensar na família, sabe? Eu acho que a construção que a grande mídia vai fazer da Honda é da menina pobre que saiu do Nordeste atrás do sonho dela há 3 anos atrás. O Esporte Espetacular já tinha feito uma matéria com ela nessa linha. Isso vai voltar e cara, a gente tá no mesmo meio, não tem por que a gente esconder isso. O que a Globo conta vira lei, e eu não tenho muita dúvida que durante a semana a promoção da luta vai ter em cima dessa linha, da menina que saiu do Nordeste com sonho, com 3 anos largou uma carreira de contadora, construiu uma carreira e vai enfrentar a super poderosa, invencível, a não sei o que, Ronda House. Sabe, a construção vai ser essa. E se isso acontecer, boa parte do público que está lá vai torcer para a Beth. É isso aí, galera. Já dá quase 2 horas de programa, né? Vamos dizer adeus e... Não, eu acho que 2 coisas que são importantes, Lucas. O palpite para Honda e Beth, que eu acho que é tranquilo. E alguém perguntou ali em cima de Shogun e Minotauro, que eu não tenho a menor ideia. Qualquer palpite que eu desse era meramente de achismo. E o palpite de Honda e Beth, que talvez seja mais fácil. Vamos fazer uma rodada de palpites. Então, já que você puxou, Dudu, seu palpite para Honda e Beth e para Minotauro e Shogun. Acho que a Honda vence por nocaute no segundo round, no máximo. E eu acho que em nenhum momento ela vai tentar levar a Beth pro chão. Ela vai tentar vencer a Beth em pé para mostrar essa supremacia dela. Torço muito para que isso aconteça e que a Beth consiga fazer uma luta legal no primeiro round. Torço de verdade, assim, mais que qualquer outra coisa no evento. E Shogun e Minotauro, eu já disse, eu não tenho a menor ideia, eu não sei que Shogun vai aparecer, que Minotauro vai aparecer. Torço para que quem vença bem, que nós tenhamos uma boa luta para que os dois sejam recolocados nos trilhos de uma categoria que está completamente aberta, sabe? Quem vencer dessa luta, com mais 2 lutas, já está ali na boca para disputar o cinturão mais uma vez, no caso do Shogun, ou de uma primeira chance para o Minotauro. E você, Bruno? Eu acho que a Ronda vai finalizar no primeiro round ainda. Né? Ela vem com esses papos de que não, vou tentar fazer a luta durar muito para punir, mas é conversa. Não, acho que ela vai levar para o chão, vai tentar até bater no chão, mas vai acabar finalizando por ali. Minotauro e Shogun, eu estou mais propenso a apostar no Shogun, assim, porque por mais que o Shogun venha num momento muito ruim, né, assim, vem de resultados ruins, a luta contra o Sampru praticamente não aconteceu, mas eu acho que ele fisicamente talvez esteja melhor do que o Minotauro. O Minotauro sempre, acho que não tem um camp limpo faz muito tempo, né? O Shogun tá voltando a treinar com o Rafael Cordeiro, né? Fez esse camp inteiro com o Rafael Cordeiro, participou da preparação do Verdun, então ou seja, é um cara que tá treinando bastante forte. E bem ou mal, assim, a última referência que eu tenho de um dos dois, né? Assim, lutando bem, a última luta boa do Minotauro foi em 2013, no começo de 2013, uma coisa muito antiga, né? E foi uma boa atuação ligada... Exatamente, né? Foi uma boa atuação ligada a uma atuação apática do Rashad Evans. E o Shogun não, o Shogun contra o Dan Henderson, apesar de ter perdido no ano passado, né, em março do ano passado, ele estava lutando bem, assim, estava lutando certinho, quase nocauteou o Dan Henderson 2 vezes, mas acabou perdendo ali por um lance que o Dan Henderson foi muito feliz. Então eu acho que o Shogun vai conseguir
vencer e vencer bem o Minotauro. Mas eu acho que é um card legal, assim, sabe? Acho que até é uma pena que tenha caído na mesma semana do Barão, porque esse é um card que vale, acho que um programa até maior, assim, né? Porque tem a luta do Minotauro, que vai ser interessante, né? Contra o Stefan Struve. Eu tô curioso para também saber qual Minotauro que vai aparecer. A luta da Claudinha Gadelha contra a Jéssica Aguilar também, né? Acho que dali vai sair a próxima desafiante pelo cinturão Palha, né? E vai ter Pezão contra o Sopalê, que daí já vai ser uma luta legal, mas por outro aspecto, né? Não vai ser tão, tecnicamente falando, não vai ser tão bacana. Mas eu acho que é um card bacana, assim, eu acho que um dos melhores ele faz jus, assim, é um card de pay-per-view mesmo e acho que vai ser um evento legal. Também tô com o Bruno, eu acho que a Ronda vai ganhar, possivelmente finalização também, mas eu acho que de todo jeito essa vitória vai acabar vindo no primeiro round. Mas também compacto com o Dudu, né? Eu tô com ele. Eu queria que a Beth pelo menos tivesse uma luta bacana pra sair bem, né? Porque, como eu disse, de qualquer forma ela vai sair bem. Mas que saísse bem aos olhos de todo mundo, né? Que se ela ganhar, se ela fizer uma luta dura, né? Ela vai sair bem aos olhos de todo mundo. Talvez, se ela perder rápido, pode ter gente que ainda vai querer vir pontuar alguma coisa. E na luta do Minotauro com o Shogun, eu também tô mais pro lado do Shogun por conta disso, assim. Eu não sei o que esperar do Minotauro. Eu não sei o que esperar do Shogun também, cara. O Shogun, a última vez que a gente viu ele lutando, foi terrível. Mas, pelo menos, ele se caiu um pouco na real, foi treinar com o Rafael Cordeiro, tá participando do camp hoje o melhor time MMA do mundo, se não for o melhor, é um dos melhores, né? Mas, pra mim, é o melhor hoje. E o que mais faz o cara evoluir, né? Certamente, você pode até não achar o melhor, mas certamente é o que faz os atletas evoluírem mais, né? Os caras crescem muito nas mãos do Rafael Cordeiro. Se o Shogun lutar bem, eu acho que o prêmio de técnico do ano lá da Fires Only o Rafael Cordeiro devia ser o concurso, não tem mais pra ninguém. Cara, e se me perguntar, assim, eu acho que para uma corrida pelo cinturão, eu acho que o Shogun vencendo é melhor. Porque ele já tem uma trajetória no UFC, é um pouquinho mais... ele é mais jovem também. Porque ele é mais novo, e o Minotauro já está no processo de encerrar a carreira dele. Eu até acho que o Minotauro encerra a carreira dele nesse sábado. Torço muito depois de ganhar do Struve, porque o Struve é a maior baranga da categoria. E eu acho que ele vence e fala, pra mim chega, obrigado e tal, e aí a gente aguarda o período necessário para que ele seja erguido ao Hall da Fama do UFC, coisa que ele será com certeza. Campeão do Pride, campeão do Rings, campeão do UFC. Eu acho que seria muito legal disso acontecer no curto, médio prazo. Acho que é a última luta da carreira dele. E a gente esqueceu, até porque o programa já acabou há muito tempo, tem a final do TUF também, né? É verdade. Que eu acho que com tudo isso, eu acho que ninguém vai estar importando muito. E passou muito tempo, né? Perdeu muita pena. Esse TUF, cara, foi todo errado, do início até o final. Às vezes não foi nem culpa do pessoal, mas deram muito azar, deu tudo, cara. Tudo que dava pra dar errado, deu. Eles tiveram boa intenção, levaram o programa dos Estados Unidos, mudaram a produção, trouxeram Anderson Silva, tudo que podia dar errado, deu errado no programa, né? Foi uma zica total. E a gente vai falar. O Super Só faltou o finalista se machucar, né? Só faltou verdade. Isso. É a única coisa que tá ainda dá tempo, viu? Não fala que ainda dá tempo. Tem uns 4 dias ainda, né? Vai que nos tempos abertos, assim, né? Vai que ele desmaia na véspera. Como é que vai fazer? Não tem nem o que chamar, né? Então é isso aí. Mas, bom, galera, brigadão, viu, pela participação. Valeu, Bruno. Muito obrigado. A gente se encontra na semana que vem, no próxima edição do Hangout Super Lutas, falando do UFC 190. Vai falar dos resultados da luta do UFC 190, né? Como eu falei, um card muito bacana que vale a pena acompanhar do começo ao fim. E talvez vai ser um programa longo, né? A gente está com quase 1h50 aqui. Acho que o próximo também vai ser mais ou menos por aí, porque vai ter muita luta, muito assunto e muitos desdobramentos, né? A gente vai falar como é que vai ser essa luta da Ronda com a Beth, como é que vai acontecer com o Minotauro, com o Shogun, a categoria palha feminina, enfim. Então a gente vai ter muito assunto pela semana que vem, então até lá. Até lá. Bom, Dudu, brigadão também pela participação nessa edição do Hangout. A gente se encontra na próxima segunda, né, às 8h. Um abraço, Lucas, Bruno, pessoal que acompanhou o Hangout por essas quase 2 horas. Deveria ser um programa mais curto, porque era só o assunto do Barão. Passamos rapidamente pela luta da Miesha Tate. A gente nem falou da boa luta que o Edson Barbosa teve. Mas espero que vocês tenham gostado, porque na próxima semana é de 2 para 3 horas, porque são boas lutas e boas histórias para serem contadas.
Eu espero de verdade voltar aqui na semana que vem e dizer parabéns, Beth, você fez uma luta digna. Eu torço muito para isso, acho improvável de acontecer, acho a Ronda muito superior tecnicamente, mas torço para a Beth, se porventura for derrotada, que ela seja derrotada fazendo uma luta boa, como a Misha fez na segunda luta entre elas, que ela consiga lutar para sobreviver o máximo de tempo possível. E se pintar uma zebra aqui, sei lá, a gente pode contar a maior zebra da história do MMA, o que seria sensacional também. Assim, seria provavelmente a maior zebra da história das lutas, talvez. Bom, é isso aí, galera. A gente deixa o convite para vocês acompanharem, né, a cobertura do Superlutas do UFC 190, direto do Rio de Janeiro. Já a partir da quarta-feira tem muita coisa sobre o UFC 190, tudo que vai estar acontecendo, antecedendo a luta, o card também. Então, a gente deixa o convite para vocês ficarem ligados no site, também no canal do YouTube, né, vai ter muita coisa bacana. Então, a gente deixa aqui o convite para vocês. Se ligarem na cobertura dessa semana toda, tem matéria especial também vindo por aí. E na próxima segunda, é claro, se ligar no Hangout Superlutas, né? Esse, depois de um pay-per-view em casa, vai ser o primeiro Hangout pós-pay-per-view em casa, né? Esse card recheadaço, a gente vai ter lutas e mais lutas para falar, então não dá para perder. A gente conta com a sua companhia aí na próxima semana, durante toda essa cobertura do UFC 190 também. A gente se vê na próxima segunda, às 8 horas, no Hangout Superlutas. Grande abraço e até lá. Abraço.